Salve, salve, amigos da astronomia em todo o mundo. Muito bom dia. Vai começar aí a conferência da NASA sobre os fenômenos, como eles chamam aí, né? Ó, eles dão um outro nome, tá? Ó, fenômenos anômalos não identificados. Beleza? Então, muito bom dia a todos. Vamos chegando aí, vamos se aconchegando para poder acompanhar aí. Tô melhorando, tá? O que a NASA irá dizer, tá? Vamos ver o que a NASA vai nos dizer aí sobre os famosos UAPs. Então já começa aí, enquanto isso dá um tempinho do pessoal chegando, tá? E pronto. Então, isso é uma coisa, né? Só nos Estados Unidos que tem OVNI, né? Estranho, né? Muito estranho. Vamos chegando aí, que vai ser legal pra caramba. Galera, queria dizer que aqui deu um pau aqui em todo o meu sistema e por isso estou de uma maneira improvisada aqui. Então, qualquer reclamação ela é bem fundada, tá bom? Vamos lá. Vamos só enrolar? Pode ser. Qual é a diferença entre o AP e o UFO? Nenhuma, cara. É a mesma coisa, na verdade, tá? É porque quando você fala UFO, você meio que já falou, né, que é identificado, não é isso? Quando você fala UAP, aí você tem é um fenômeno, né? É um fenômeno. Estou tentando arrumar aqui, meu, o sistema aqui. Mas não tá dando não, viu? Olha aí, ó. Tá começando. E pior que agora. Ai, viu? Pior que agora tá um problema sério, viu? Porque eu não tô ouvindo nada. Cara, aí eu vou te contar, viu? Deixa eu ver. Pronto, agora eu tô ouvindo. Pronto. Tá, o cara tá apresentando aí a galera. Tá sem som aí para vocês? Espera aí. Commitment and dedication. It's disheartening to note E agora, tá that com several som? of them have been subjected to online abuse E agora? due to their decision to participate on this panel. E agora? A NASA Como security está? team is actively addressing this issue. We at NASA are acutely aware Como que tá of the agora? considerable public interest in UAP. Agora tá, né? However, Beleza. it's critical to understand any form of harassment towards our panelists only serves to detract from the O scientific cara tá aí process, which apresentando requires an tudo. environment of respect and openness. Now, every member of our team is a recognized authority in their respective field, and they have our fazendo unequivocal aquele support. belo. NASA stands in A solidarity gente with them, chama advocating for a respectful discourse that befits their expertise autoridade, and the né? significance of their Agora work. voltou a funcionar as coisas aqui. Mas agora vamos aqui Now, mesmo. in recent years, the subject of unidentified aerial phenomena, nowadays Ah, termed ele falou aéreo unidentified fenômeno, hein? anomalous phenomena, or UAPs, has captured the UAPs. attention of the public, the scientific community, Falando aí and the que os government alike. UAPs And recentemente it's têm now chamado our muita collective atenção do responsibility público, to investigate these da comunidade occurrences with the científica, rigorous dos scientific militares, do scrutiny that Congresso. they deserve. NASA Administrator
Senator Bill Nelson believes that understanding UAPs is Falando que o vital Bill for several Nelson reasons, disse que which is why entender he os directed the study. UAPs First and foremost, é muito it provides importante. an opportunity for us to expand our understanding of the world around us. Falando aí As que an é uma organization oportunidade da gente dedicated entender to todo mundo ao exploring the nosso unknown, redor, tá? this work is in our DNA. Secondly, this study aims to enhance situational awareness. The presence of UAPs raises concerns about the safety of our skies. Falando And aí it's que a this nation's presença dos obligation UAPs, né, ela to pode determine ser whether these perigosa phenomena para os nossos pose any céus, potential tá? risks to airspace safety. By understanding the nature of UAPs, we can Entendendo ensure that a our natureza, skies remain a safe space for all. nós vamos manter o espaço In order to seguro para achieve these todos. goals, it is crucial that we employ a scientific lens for our UAP work. É crítico colocar uma lente científica Evidence-based approach sobre os that allows one to OPs separate fact from para fiction. poder separar o que é fato de This ficção. team is comprised of Essa experts from equipe aqui, various disciplines, que é which composta allows por them to approach especialistas, this work from multiple está perspectives. querendo fazer esse And we have trabalho greatly de uma múltipla benefited from that collective perspectiva expertise. sobre os Now, UAPs. why do we value a scientific approach? It's because science is built on Por que evidence. It thrives on estamos scrutiny. colocando esse It viés demands científico, né? reproducibility, I can't, sorry. Está falando da above all, metodologia objectivity. científica, né? When Até we ele se approach enrolou, né? UAPs from a Que é a scientific perspective, we reprodutibilidade do e not come in with an agenda. repetibilidade do We come in método needing a científico, roadmap. tá? Indeed, the primary objective of this incredible team of experts is not to go back and look at grainy footage of UAPs, but rather to give us a roadmap to guide us. Tá falando que o objetivo dessa equipe aí não é voltar nas antigas imagens de UAP, mas sim fazer essa análise agora. Is intended to be publicly available and transparent. And NASA prides O itself mais on making importante que a its NASA data diz é and deixar images isso available to the público public e to learn and aberto para explore todos. on their own. By holding public meetings like this one, we aim for open and honest dialogue with the public. Falando que ter conferências como essa mantém a gente, né, com o debate público, honesto e aberto com todos. Conversations like this one are the first step to reducing the stigma surrounding UAP reports. Aí, ó, conferências como essa é o primeiro passo para reduzir o estigma sobre o fenômeno UAP. In order to do things right, we must work together. Falando que todo mundo precisa trabalhar junto, com recursos, expertises, conhecimento. We can facilitate collaboration, encourage the exchange of ideas, and ensure that our work is as robust as possible. Falando que tudo isso vai deixar o trabalho deles mais robusto possível. Falando que isso está na alma ali da NASA, né, como uma instituição científica. To be honest and forthright and to follow the science. And by being transparent in our work, we uphold our tudo para deixar tudo mais transparente, mais honesto, né? Meeting today represents the first deliberative actions that the Esse é team o has taken. primeiro So ato it's important to público. keep in mind that they still have several months of work ahead of them. E falando que Their tem final report will be muitos released this meses summer, ainda de and trabalho we pela will publish frente. it on our website. NASA believes that the study of unidentified anomalous phenomena represents an exciting step forward in our quest to uncover the mysteries of the world around us. By embracing a scientific lens, falando que estudar isso vai mesmo dar aquela, né, desvendada no mundo ao nosso redor. Trust and collaboration with the public. Simply put, this is why we do what we do. Now, before I introduce Nikki, there are a few administrative matters to attend to. Firstly, the Unidentified Anomalous Phenomena Independent Study Team has been established in accordance with the Federal Advisory Committee Act, known as FACA. Its parent committee is the Earth Science Advisory Committees. As such, this group ele tá falando aonde essa galera aí, aonde esse comitê aí se encaixa dentro da estrutura da NASA. Next, our deliberative committee meetings such as this one are open to the public. And also, after this panel was convened, the National Defense Authorization Act, known as the NDAA, changed the A in UAP to be anomalous. Accordingly, this panel's remit was expanded to encompass not just aerial UAP. Olha aí que legal. However, the majority of UAP sightings to date have been in the aerial domain. So olha aí, ó, tá vendo só? Ele tá falando por que eles mudaram aquele A ali no UAP.
UAP, para quem Now, não in sabe, compliance é with the fenômenos FACA federal aéreos statute, não 4 minutes identificados. have E been eles taken mudaram throughout the para meeting fenômenos today. And anômalos these não meetings identificados, porque and nem these todos minutes are acontecem for no public ar. record, Legal. and hence all presentations and discussions and comments by the committee members should be considered to be on the record. O que vocês estão Each falando aí? member of this UAP study team has been appointed because of their specific subject matter expertise as individuals, and hence each member is subject to federal ethics laws. This category of appointment is called Special Government Employees, or SGEs, for our non-government members, and our 2 federal employees serve as regular government employees, known as RGEs. Minha voz tá baixa? All members on this committee Deixa eu should aumentar remember to aqui recuse agora. themselves Melhorou? if a topic comes up in which you have a potential conflict of interest between your financial interests, including those of your employer, and matters that we're discussing. And then finally, panel, if you have any ethics questions, please Agora see me tá alto, separately, tá? and Vocês if estão de needed, zoeira I'll comigo. put you in contact with a NASA ethics attorney. Thanks for bearing with me. I'd now like to turn to the amazing Dr. Nikki Fox. Agora vai apresentar aí a galera que vai fazer parte de hoje, tá? Thank you, Dan, and thank you to all the members of NASA's UAP Independent Study Team. Essa aí é a equipe de estudos independentes de UAP da NASA. And I want to thank you, the audience, for tuning in today to watch Essa aí é a our Nick first Fox. deliberative meeting of NASA's Independent Study Team on evaluating and categorizing unidentified anomalous phenomena. Before I begin, though, I really do want to double down on Dan's words, that it is really disheartening to hear of the harassment that our panelists have faced online, all because they're studying this topic. NASA stands behind our panelists, and we do not tolerate abuse. Harassment only leads to further stigmatization of the UAP field, significantly hindering the scientific progress and discouraging others to study this important subject matter. Your harassment also obstructs the public's right to knowledge. Our panelists are leading experts in the scientific, aeronautics, and data analytics communities. We are very lucky to have them on board to share their invaluable insights to inform NASA on what possible data could be collected in the future and how it can be collected. Tá falando aí, né, que a NASA, ela tem especialidade nos equipamentos e na análise que vai poder chegar, quem sabe, na natureza dos UAPs. E aí o negócio é como usar essas ferramentas para poder estudar os fenômenos, tá? Transparency, openness, and scientific integrity are pinnacle to NASA's mission. Aí a missão da NASA, transparência, né, falar com o público sempre, ter a ciência liderando aí. As Dan noted, this is a working meeting, and so the public will have the incredible opportunity to witness the process of science in action. Tá falando aí que essa é uma grande chance da gente testemunhar como que é esse processo aí na realidade. A natureza da ciência é tentar entender da melhor forma possível o que é desconhecido. The existing data available from eyewitness reports are often muddled and cannot provide conclusive evidence that supports UAP recognition and analysis. Ó, tá vendo? O que eles têm até agora não dá para bater o martelo sobre a natureza dos UAPs, porque não tem sensor para isso, né? Such as commercial aircraft, military equipment, the weather, and ionospheric phenomena like auroras. Ó, viu This só? lack of high-quality data make it impossible to draw scientific conclusions on the nature of UAP, like aurora. Now, this team has used unclassified data from civilian government entities. Usaram dados to inform their recommendations. Secretos, and né? as Dan noted, they will be published in a public report on classified data from civilian government. I want to emphasize Usaram dados benefit to studying unclassified data rather than classified data for this study. First, unidentified anomalous phenomena sightings themselves are not classified. It's often the sensor platform that is classified. And you can kind of think of it, if a fighter jet took a picture of the Statue of Liberty, then that image would be classified, not because of the subject in the picture, but because of the sensors on the plane.
falando aí, ela está explicando por que esses dados, às vezes, eles são classified, né, que a gente chama, né? O áudio está muito alto. This ensures a clear and transparent pipeline of information that can be built upon through então, isso aí é uma coisa que a NASA quer trabalhar, nesse pipeline da informação, né? Como que você vai chegar da hora que você vê até a hora que você analisa e tudo, tá? So I invite you to visit our open data portal at data.nasa.gov to comb through our tens of thousands of data sets that are free and fully accessible. data.nasa.gov, você tem acesso a todos os dados. Additionally, please check out data.gov/open/data for a great overview of where you can find the archives for our science and mission data sites. Tá aí, ó. Tá tudo público, tá? Essa é uma das coisas da NASA, é deixar todos os dados públicos para a galera. Thank you so much for being here. Isso que eles estão batendo o martelo. Just want to open up to questions. Let me start with a question on this on the NASA data. I think one of the important things that we'll be looking at with other data sets and events is the data is not very well calibrated. Can you say just a little bit about how NASA goes through calibrating some of it? Isso aí é uma coisa interessante. Como que você mistura dados diferentes, né, sem eles estarem calibrados? Ele perguntou como que a NASA faz isso. We don't release anything until it's really perfect. I mean, we have quick look data that is marked as quick look data. So, you know, you can use it to get preliminary findings, but wait for the really nicely cleaned up data. So a lot of rigorous protocol in putting out our data to make sure it is perfect. Do we have any other questions from the panel? Falando, né, que ela não precisa os dados estarem calibrados perfeitamente. Eles podem fazer uma análise inicial e depois pedir para uma calibração mais robusta, né, dos dados, né? Hi, I'm David Spergel. I'm the chair of the panel. Esse é o chair do painel. And when I look at our chart, we have a lengthy chart. Esse é o que manda aí na bagaça. Deixa eu dar uma atualizada aqui. The chair of the panel. Tá sem close caption, ó, tá vendo? We have a lengthy chart, but the high level summary of it is how can NASA contribute to understanding the nature of UAPs? And our role here is not to resolve the nature of these events, but rather to give NASA guidance, to provide a roadmap. Falando que o objetivo não é descobrir hoje, né, pelo menos a natureza desse evento, mas é fornecer os guidelines que a gente chama, né? Ali, como que a NASA vai atuar no estudo dos UAPs, ou como que ela está atuando no estudo dos UAPs, né? And they've already issued some preliminary reports on some of the events. NASA's role is to use its unique capabilities and its role as a civilian agency interacting with the scientific community in an open and transparent manner. Está repetindo, falando que a NASA é uma instituição aberta, uma instituição pública, que ela quer manter a transparência com todo mundo. Primarily because of how the data is collected, not because what's in the data. The camera on an F-35 took a picture of a bird, it's classified. If a spy satellite takes an image of a balloon, and we've had in the news some balloons recently, that data is classified. Tá falando aí, ele tá falando, explicando, né, porque alguns dados são, por que alguns dados são classified e outros não. Opa, achei aqui um negócio que tem legenda, peraí. Engraçado, é o mesmo. Peraí, galera. Vai ficar mais fácil da gente acompanhar, peraí. NASA ways it could play that role and contribute to understanding. We've gone through a preliminary data collection stage, and to summarize some of the things that we've learned, the current data collection efforts regarding UAPs are unsystematic and fragmented across various agencies. Falando aí, a primeira, vamos dizer assim, conclusão que eles chegam. And if I think about
é the que o data dado that ele está people have todo out there. It's in many fragmentado, ways what we'd like to think que of as ele citizen é science. coletado But por again, it is muitas uncalibrated data, diferentes poorly setores, tá? characterized, not well curated. And we face, looking through this data, a significant background, a background of many of these events are commercial aircraft, Tá aí. civilian and military Falando o drones, que são, né? weather and research balloons, Drones, military equipment, balões, ionospheric phenomenon. aviões. We need to characterize how, when the data is taken, when it sees events like this first. Entendi. É isso aí que The eles estão current falando. existing data and eyewitness reports alone are insufficient to provide conclusive evidence about the nature and origin of every UAP Tá aí. event. Hoje eles não They're têm often dados suficientes uninformative due to lack para of falar quality sobre a control origem, and data sobre a curation. natureza dos UAPs. To understand UAP better, targeted data collection, thorough data curation, and robust analyses are needed. Tá aí. Falando o que eles Such an precisam, né? approach will help Uma to melhor discern coleta de dados, uma melhor unexplained UAP análise de sightings. dados. Tudo isso eles precisam But fazer even agora. then, there's no guarantee that all sightings will be explained. Mesmo assim, não vai ter garantia de que Another tudo vai ser challenge in this area is explicado. what we call stigma. There's a real stigma Falando among que um people grande reporting desafio events. nessa área é o que eles And chamam de despite estigma. NASA's extensive efforts to reduce this stigma, Falando the que um dos origin objetivos of deles é UAPs reduzir remains esse estigma aí que tem essa, And quando você fala we de feel many de events OVNIs e tal, né? remain unreported. Commercial pilots, for example, are very reluctant to report anomalies. And one of our goals in having NASA play a role is to remove stigma and Falando que até os pilotos high eles quality têm data. problema em falar sobre isso, né? In fact, if I were to summarize in one line what I feel we've learned, it's we need high quality data. Se ele And this is pudesse not some- as a simplificar numa frase research nós scientist precisamos de whose dados work de has alta been qualidade, tá? primarily focused in cosmology, I would say the lesson of my career has been you want to address important questions, you need high quality data. Tá falando que isso é aplicado em todas as áreas. Ele, como cosmologista, ele sempre falou: para chegar nas melhores conclusões, é preciso ter dados de alta qualidade. We're going to hear from a number of experts who will be presenting up to lunch. We'll then break at 12 for lunch, from 12 to 12:30. At 12:30, we'll resume, and we'll have presentations by members of the panel on some preliminary ideas for discussion. And that will be a period of time for some open discussion by the panel. We will then have a Q&A session based on questions that have been sent in advance to the website, and we've curated those questions and grouped them together, and we'll be going through a lot of those questions, and then we'll summarize. Isso aí vai longe, viu? And then over the subsequent vai até umas couple 4 da months, tarde, we'll tá, galera? work on putting together the report. And as Dan said, we're aiming to make a public report available. Ele tá explicando we aí hope tudo by the direitinho, end of tá? July. So now let me turn this over to Sean Kilpatrick. Hang on. We'll do a couple Q&As. Oh, we'll have some Q&As from me? Yeah, Okay. from the panel. Tá lá, tem umas Any questões questions para from ele. panel? Thoughts? Yes. We'll get the mic. Finalmente a verdade vai aparecer. Yeah. So one of the things I think Dr. Fox said was looking at the release of data, very important for our study, Falando when que it's high a primeira quality. coisa para chamar a And atenção é a you have data que also o dado foi commented lançado. that data are not always perfect when we're doing certain studies. I wonder if you could shed some light on the difference between the application of certain data to certain scientific challenges. Falando aí, né, dos desafios de usar e when aplicar you esses dados. Look at your Deixa eu fazer um camera. negócio aqui, que eu acho Your que camera is often designed to take an image in the daytime and might not be optimized for nighttime imaging. Or if you take something that astronomers are very familiar with, is we design our telescopes to work at night. And if the sun is not even if you would never take the Hubble telescope and point it at the sun. This would destroy its detectors. Not only that, if the telescope is pointing there and the sun is over there,
even though you're not looking at the sun, reflections off of the optics will produce what we call ghosting. And that kind of ghosting produces some very strange images. And this, one of the Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô, alô? Me ouvem? Ah, agora melhorou. Vamos lá. Opa. Ô, saco, cara. Agora sim, né? Agora, eu sei lá, deu um pau na minha tomada aqui, mas aí voltou. David, anomalies are so often the engine of discovery. Maybe you could say a quick word about high risk, high reward research in your field of cosmology and how you see that impacting the UAP study as well. Falando aí qual o impacto que os UAPs vão ter nos estudos aí. Estão me ouvindo agora, né? That comes to mind is fast radio bursts. And the Shaw Prize was just announced yesterday, awarded to the discovery of fast radio bursts. And these are these bursting signals that go off all over in space. And falando que o mais se aproxima são as fast radio bursts, né? Some of the as bursts were FRBs, real tá? And are fascinating. And some of the bursts, there was a series of bursts observed by this observatory in Australia. And they had really strange structure. And people couldn't figure out what was going on. And then they started to notice a lot of them bunched together around lunchtime. And what had happened was the people at the observatory would heat up their lunch in the microwave. And something they would do is they would open the door of the microwave oven before the microwave stopped. This is bad for your microwave oven. Tá falando aí de fenômenos cosmológicos, tá? It produced a burst of radio signal that was picked up by these sensitive detectors. O lance é, durante muitos anos, galera, as FRBs, Fast Radio Bursts, foram ligadas a alienígenas, tá? Foram ligadas a alienígenas, porque poderia ser o motor da nave deles ligando e tudo mais, tá? Which are taking place at cosmological distances. É isso que ele tá falando. Ele tá falando, o cara perguntou para ele se tem algum exemplo cosmológico que se aproxima de alienígenas, ele tá falando das Fast Radio Bursts. We have these bursts going out all over space. They're interesting probes because they're kind of lighting up space between here and there. Aí, ó, tá vendo? And they're a subject of very active research. É um tema de muito estudo, mas esse negócio que ele falou ali, né? Às vezes uma nave, para ir de um ponto a outro, ela liga o motor. Esse motor seria algo detectado como uma Fast Radio Burst, tá? And now what we're doing is we're optimizing instruments and optimizing software to look for these events. And it's often these
surprises that turn out to be most interesting. And, there are phenomena like sprites, which you can think of as Aí, public ó. going Ah, até quentinho, hein? which were seen by commercial pilots. Aí, and some garoto. believed. Olha o que ele tá Right? falando. They're Ele tá very falando que as strange. sprites, And it é o was que eu really sempre only falei. when O que eu we were sempre able falei? to take very high speed imaging data, Sempre falei das data sprites, taken cara. As off from sprites places são like muito Space confundidas. Station, Mas eu that tenho, we're eu able tenho uma to base para falar see isso, that tá? and learn about Mas these, essa base você só fascinating vai saber hoje ionospheric à phenomena. noite, So tá? it's Eu tenho base para falar surprises isso, are really tá bom? interesting. I mean, I think this E is um dia, quem sabe, eu possa one of contar the por quê, tá bom? fascinating things about the UAP As phenomenon. sprites são If it's something fenômenos that's que são anomalous, muito confundidos that makes it com interesting and worthy of naves, study. tá? Isso aí é uma coisa... Other questions? O grande problema... So now let me O turn over grande to Sean. problema, cara, é que as sprites são fenômenos que são conhecidos há muito pouco tempo, tá? Thank you, David. And it's a pleasure to be back. Good morning, everyone. I want to start by thanking NASA for convening today's UAP Independent Study public Nunca viram meeting. sprite, não? Depois eu vou mostrar o que são as sprites para você, tá? NASA has been an invaluable partner to our team at Aero as we Mas work aí a to better primeira coisa, eu understand acho que eu vou and até respond anotar to aqui, unidentified porque hoje anomalous à noite eu tenho um phenomena. programinha We especial. applaud NASA for commissioning its independent study team and for exploring Vamos anotar. data and tools could be Vamos leveraged to estudar, shed né? greater Tem light que on estudar, ó. UAP. Pegue o caderninho. Though NASA and Aero are taking on very different aspects of the UAP problem set, our efforts are very much complementary. We both are committed to the scientific method, to a data-driven approach, and the highest standards of scientific research integrity. While NASA is evaluating unclassified data sources for its study, Aero's data set includes classified material with a focus on Ele tá national falando security aí, tá areas. começando a falar do lance de However, material all of this que é data collectively classified, né, que a is gente critical to chama. understanding the nature and origin of UAP. NASA brings unique capabilities, world-class scientists, and a wealth of academic and research linkages. NASA also has access to Earth sensing satellites, radiological sensors, tools for gravitational wave, geomagnetic Tem um wave vídeo meu aqui no detection, and canal, means bem no for começo do analyzing canal, que é sobre open source, sprites vermelhas, tá? crowdsourced data that may assist both Mas Aero eu já and conheci NASA esse in negócio their de UAP sprites há efforts. muito tempo, tá? We are very Há grateful muito for the tempo. partnership E eu tenho and uma welcome the história disso opportunity com to relação join with à NASA noite to oficial share our dos collective OVNIs, tá? findings with the public as the Mas US eu vou deixar para government contar moves hoje à towards noite greater lá no Ciência, transparency on Sem this Fim, issue. junto com o Afonso Solano e Afonso 3D, tá? Last month, I testified before members of the Senate Armed Services Committee on emerging threats and capabilities and shared some of the progress made since Aero's establishment in July 2022. I discussed Aero's scientific and analytic Então, mas o approaches, negócio, cara, a Fábio pode its esconder efforts vídeo de to sprite, improve né? UAP data Você hoje collection, pode fazer uma foto de standardize our sprite, tá? reporting processes, Então não tem muito leverage que our ser partnerships, and escondido, meticulously beleza? review the US government's UAP-related historical records. As I told the subcommittee then, the Olha lá, ó, resolution of all episódio UAP 119 do cases canal eu falo de cannot be sprites accomplished vermelhas. by DoD and the intelligence community alone. Aero's ultimate success will require partnerships with the interagency, industry, Aí ele tá falando que o que precisa, né, como os dados eles estão muito picotados, né? Você precisa ter uma comunicação muito boa entre as agências, né? E é meio que aquilo que o Vanderlei falou semana passada lá no Sem Fim, né? As agências norte-americanas, elas não se comunicam, né? Aliás, muito pelo contrário. Elas brigam entre elas, tá? Por isso que foi criado essa equipe de estudos independentes, né? A CIA, o FBI, cada um quer sair na frente, um fala com o outro e tal. E o que esse cara tá comentando aí é isso, né? Que precisa ter uma conversa interagência, tá? Coloca a legenda em português, será que dá? While a large number of cases in Aero's holdings remain technically unresolved, this is primarily due to a lack of data associated with those cases. Very much along the lines of what David was just speaking about.
Só tem em Without inglês, sufficient tá? data, we are unable to reach defendable conclusions Tá aí, ó. that meet Sem the os high dados, scientific né? standards we set Logicamente for é isso. resolution. Sem os dados não tem como tirar uma Meanwhile, for the conclusão, few objects that do demonstrate potentially anomalous objetiva characteristics, sobre Arrow o is que eles approaching estão these vendo, cases tá with the bom? highest level of objectivity and analytic rigor. This includes physical testing and employing modeling and simulation to validate our analyses and the underlying theories, and then peer reviewing those results before reaching any conclusions. Arrow has shared these cases with the appropriately cleared NASA team members in order to discuss and help recommend potential scientific areas of study that NASA may want to take lead on. I'll underscore here, as I did before Congress, that Arrow's work will take time if we are committed to doing it right. Arrow is committed to Tem the como highest configurar standards of scientific português? research integrity, as we know our partners Aqui at NASA are as não. well. Thanks again to NASA for hosting this public forum for UAP discussion and information exchange. And I'd like to turn to a brief presentation that includes some recently declassified footage and trends for discussion. Next slide, please. Olha aí, ó. Olha aí que legal, ó. Aí, ó, aí, ó. Vamos lá. Onde os UAPs estão sendo observados, hein? Olha aí. Vamos lá, ó. A altitude que os UAPs são detectados aqui. Olha que maneiro. Vamos lá, deixa eu tirar aqui um pouquinho, ó. Aqui, aonde eles são detectados, a altura. Aqui, as características dele, morfologia, tamanho, cor, altitude, velocidade, propulsão. E aqui, os principais pontos aonde os UAPs foram relatados, ó. Então, aqui na costa leste americana, aqui no Golfo do México, aqui na pontinha da África aqui, e lá no Japão, né? Coisa do tipo, ó. Então, ó, normalmente eles são redondos, né? Entre 1 a 4 metros, a cor deles prateada, branco, translúcido, voam entre 10 mil e 30 mil pés, velocidade, vão de estacionário a Mach 2, ou seja, nem é tão rápido assim, né? Propulsão, nenhuma exaustão termal foi detectada, radar é intermitente na banda X, ondas de rádio, eles provavelmente emitem nessa onda de rádio, e emissões térmicas aí também. Tá aí, ó. Bonitinho, ó que legal. We'll call it a target package. This is the thing we are out hunting for in most cases. Next slide, please. Next slide, vamos lá. Olha aí, esse aí é o que aconteceu lá no Oriente Médio, né, no Middle East 2022. O MQ-9 foi aparentemente observado, um UAP esférico, né, com sensores ópticos e elétricos, ó. O UAP, então, tinha características, ó, tá vendo ele ali, ó? Essa bolota aqui, ó. Essa bolota aqui, ó. Tá? Então, o UAP tinha característica de comportamento consistente com outros orbes metálicos, tá? This one in particular, however, I would point out, demonstrated no enigmatic technical capabilities and was no threat to airborne safety. While we are still looking at it, I don't have any more data other than that. Mas eles não têm mais dado. Então é o seguinte, cara, vou até anotar aqui, ó. Sem dado. Sem conclusão. Entendeu? Next slide, please. Beleza? I'm going to let this play through. Olha aí, ó. This is a newly released video. Esse é um vídeo recém-lançado. Tem uns pontinhos ali, ó, fazendo isso, ó. Né? Moving back and forth, ou seja, 3 pontos andando para um lado e para o outro. This is a P3 on a training mission in the Western United States. They picked these up and they tried to intercept and was unable to intercept them. Apart from that motion, and you'll see a little bit of defocusing from the sensor itself. Tá falando aí que o problema no foco do próprio sensor. Olha lá, ó, 3 UAPs observados, aparentemente voando em alta velocidade.
naves não foram capazes de interceptar, a análise do objeto, posicionamento conclui que os objetos eram significantemente mais distantes do observador do que foi originalmente estimado, morfologia aparente muda, isso aí é resultado do alto foco do sensor, que ele fica tentando focar e não consegue. Análises do controle aéreo sugerem que os objetos são likely, ali ó, commercial aircraft transitando sobre passar, tá aí ó, tá vendo? Viu só? Então eles vão analisar tudo agora, cara. O Ângelo da Labona, bom dia, Sérgio, mandei mensagem para você, uma ideia do conteúdo no seu Twitter. Mensagem para você, dando uma ideia de conteúdo pro meu Twitter, cara. Twitter é só treta, cara. Valeu aí. Do nada começa o tema, Hail. Vamos estudar o ET Bilu? Olha aí que legal, ó. Então, acessar os sensores, tá? Os sensores comerciais, civis e da NASA, tá? Então tem parceria com... Uma das grandes questões aí, né, são os sensores, tá? Os sensores para detectar os UAPs. Beleza? Os sensores aí que são usados para detectar os UAPs. That goes beyond DoD and IC sensors, that's commercial, that's civil, that's with partnership with NASA. Então tá ali, ó, você tem sensores infravermelho, radar e óptico, né? Então, objetos de ocorrência natural, onde que ele é captado, cada um deles, ó, tá vendo? Então tá aí, ó. Given what we've got so far, is going to be an important first step to understanding which sensors are going to be relevant. From there, we are augmenting with dedicated sensors that we've purpose-built, designed to detect, track, and characterize those particular objects. We will be then putting those out in very select areas for surveillance purposes. Partnerships with academia, exploring the signatures to match to our data, so understanding if a NASA anunciou a descoberta da vida inteligente, não, ainda não. Anomalous activities, what are the signatures we would expect to see? How do we pull on that? And then from there, how do I tune my collection architecture to go after it? Statistical analytic techniques. We're working with a couple of universities on how do I do broader-based. Falando aí, né, que tem que usar as universidades para fazer toda uma análise técnica e estatística de tudo isso, tá? And then AI and ML analytic techniques for falando aí, ó, usar técnicas de machine learning e inteligência artificial para poder detectar e estudar melhor esses objetos, tá? Aí laboratórios no DoD, que é o Departamento de Defesa americano, podem fazer isso. Both current and historical. In other words, if I have objects, those few that are doing some things that are anomalous, what is our current understanding of maneuverability, speed, signature management, propulsion? What are those underlying signatures that we Cara, não é o que eu acho que seja, não, cara. Vocês não entenderam a bagaça ainda. Eles aqui, eles vão mostrar para a gente toda a metodologia que está sendo usada para analisar. Eles falaram desde o começo, tá? Não é uma coisa que a gente vai dar uma resposta definitiva, tá? Mas eles querem mostrar todo o... Isso é importante de eu falar. Deixa eu tirar aqui o som do cara um pouquinho. É importante, presta atenção. O objetivo é mostrar de forma clara para o público, de forma honesta, como que é toda a metodologia que eles aplicam, tá? Para o estudo dos UAPs, dos fenômenos anômalos, né, não identificados. Então, é isso que eles vão mostrar. Toda a metodologia, coleta de dados, problemas de sensor, como processar esse dado, por que não vai processando e tudo. Então, o dia vai ser para mostrar isso, tá? Eles não vão chegar aqui com uma resposta definitiva, é tal coisa mesmo, porque não é o objetivo desse comitê, tá bom? Entenderam? Against all of our sensors across all of those phenomenologies.
That will be useful in order to then train our operators, pilots, and Quando ele sensors mostrar o against bicho verde, eu volto. And then finally, our pattern of life analysis. This is essentially baselining what is normal. I have Deixa eu all pegar um these negocinho para hotspot beber ali. areas, Aguenta but aí. we only have hotspot areas because that's when the reports come in from the operators that are operating at that time. They don't operate all the time. So to have a 24/7 collection monitoring campaign in some of these areas for 3 months at a time is going to be necessary in order to measure out what is normal. Then I'll know what is not normal, right? When we have additional things that come through those spaces. And that includes space and maritime. Next slide, please. Which brings me to some of my recommendations for the panel and their consideration and deliberation. Some of these we're going to be exploring with our new NASA embed, whom I'm happy to be welcoming on pretty soon, who's going to help us in our scientific plan. Crowdsourcing unclassified open source data. This is where, you know, some of the public can be helpful. Imagery from an iPhone is generally not helpful unless you are right up on whatever it is you're looking at. However, some of the ancillary data that your iPhone provides, from location to speed to, you know, other phenomenologies, and more than one of those can be very helpful. Right? Large-scale ground-based scientific instrumentation. Evaluating how can I use some of these other instruments for detection. The FRB example was perfect, right? You have a bunch of large-scale instruments that were not designed for that, yet they picked them up because there was a microwave. Disseram que algo apareceria no dia 12 de junho. Será que vão afirmar algo sobre? Provavelmente não, viu, cara? Aliás, isso é uma outra coisa que eles querem lutar contra esse estigma aí, tá? Slide. Understanding how can I evaluate that against all of these other instruments, and do any of them have a chance of picking anything up that would be helpful in tipping and cueing us to get other sensors on target? I think leading that evaluation of the scientific ground-based sensors would be useful. Also, the same thing for the Earth Sciences satellites, as we mentioned before. Intentional vice coincidental collection. So looking at how can I provide a tip and cue to both the ground and space-based scientific and academic não existe ET porque a maioria do pessoal sentado são carecas. Bom ponto, hein? I'm currently doing that with Aero, the Joint Staff, the commands for when they get tip and cue. O negócio é o seguinte, ó, precisa ter dados para ter análise conclusiva. Para ter esses dados, você precisa ter sensores, tá? Sensores prontos para isso. É legal, eles estão mostrando. Eu sei que vocês queriam ver os ETs, né? Eu sei que vocês queriam ver os ETs, mas eles estão mostrando, galera, como funciona todo o processo, tá? Como que funciona todo o processo. Então, o processo que eles estão querendo implantar para estudar os UAPs é um processo todo baseado no método científico. É isso que eles estão mostrando. Simplesmente isso, tá? Large-scale scientific data from all these different instrumentations around the world. Taking a look at how can you apply maybe some AI ML tools to search through that data for anomalous signatures that may. Valeu, João Marcelo. Obrigado aí, galera. That would be an interesting study. Distributions of sightings. I think this is a low-hanging fruit one, right? So if we take a look at all of the distributions of sightings that are outside of my national security areas that I've got classified reporting for. Tá falando aí como que a NASA, né? Então, ela vai usar satélites da NASA e do NOAA.
And then, of course, our foreign partnerships. Vai fazer toda a parametrização baseada no que eles aprenderam durante anos de artigos científicos, né, que são revisados por pares. Então, vou ter pares para fazer uma revisão da parametrização e da capacidade desses sensores, entendeu? Então, é um negócio bem legal. And with that, those were my thoughts. We've talked about some of these in the past. It would be interesting to hear if there's any further questions or deliberations on any of those points. And I'm happy to take any questions that you all have. Tá aí. O cara acabou a apresentaçãozinha Thank you, dele. Dr. Kirkpatrick. And I also want to take this opportunity to thank you and the ARO for your openness in providing this committee with insight and information about what you've learned so far, how we could work together. I think this is very much an area where it's going to be essential that NASA be a partner and be a good partner. Vão achar o Corinthians na Série B? Não vão não, tá? Really want to thank you for your role with this committee in helping to start to build that partnership. Quem investe mais nisso além da NASA? Não tem, né, cara? Reggie. A NASA é que mais está investindo. Question. We talked a lot about data already. Let's talk about sensors for a second. So you mentioned that you work with labs, academia. Do you see a need to go beyond what you mentioned earlier? That is the type of sensors that we have right now, which are based on national security threats and certain phenomenologies and frequency ranges, these kinds of things. Tá perguntando aí sobre sensores, ó. Yep, And absolutely. So what are some of the challenges you see there, materials or what have you? So Qual que é can o we go back desafio to que the tem para front fazer esses slide, sensores, just the tá? first slide where the target characterization is. So we've purpose-built a couple of sensors to do search across that. Nope, down one. There you go. That's great. To go down some of those characteristics to see if we can find them correlated to. Ó, eles querem. O cara perguntou para eles assim: ah, tudo bem, vocês querem novos sensores, né? Os sensores é que vão dar os dados mais precisos. Vocês já fizeram esses sensores? Qual o desafio que vocês têm? É questão de material e tudo? Aí ele falou, ele está respondendo falando o seguinte, ó, os sensores a gente tem capacidade de fazer e eles vão ser baseados nesse primeiro slide aí que ele mostrou, nessas estatísticas. Ou seja, o que acontece hoje, pessoal, tá? O que acontece hoje é o seguinte, o radar, seja de um navio, seja de aqui no Brasil, de um Sindacta, por exemplo, ele não está preparado para detectar determinados tipos de objeto. Então, se aparece alguma coisa, essa alguma coisa, ela pode ser, por exemplo, uma nuvem pesada, um borrão, um defeito do equipamento ou algo real. Mas não dá para a gente saber. Tá? Então, o que ele está fazendo, o que o pessoal está propondo é isso, construir uma série de sensores. E aí, esses sensores, sim, vão ser específicos para encontrar aquilo que é relatado naquele primeiro slide que ele passou. Tá bom? Basicamente, é isso que ele está falando. So there's a trade there. So some of these ground-based point detectors are going to be necessary for that to point up. Ah lá, não vou quebrar nenhuma lei da física, nem nada. We're evaluating a number of sensor opportunities across different organizations, academia, industry, whatnot, that already exist or are being built for similar purposes or maybe other purposes that I might be able to recalibrate for this and see if those. Porque aí esses sensores, se eles construírem, os sensores já estarão calibrados, entendeu? E aí vai ser uma boa, tá bom? Faz todo sentido, cara. Lógico que faz todo sentido. De novo, eles têm os dados, tá? E em cima dos dados, eles estão querendo colocar um conhecimento naquilo ali e uma metodologia, tá? I have the questions you probably don't want, which are about numbers, unless I missed them during your presentation. You had said that only a very small percentage of your cases display signatures that could be anomalous, and then followed that up with the few objects that do demonstrate potentially anomalous characteristics. What numbers are we talking about? How big is your database? How many? Ela está perguntando para ele porque ele falou que tem os fenômenos ali, né? Ela está querendo saber o número. Me dá o número, cara. No, that's a great question. So this chart, as I mentioned, we've updated with our current
data holdings. Então tá At aí, the ó. time of my open hearing, we were at 650 cases-ish. We are now over 800. We are putting together our annual report, Mais de which will be due 800 August 1, relatos, tá? to Mais de the Hill 800 relatos. and in Beleza? it, and there will be an unclassified version, as there always has been. We will have those updated numbers at that time. We roughly get, I mean, you can do the math, you know, it depends anywhere from 50 to 100-ish new reports a month. Now, the reason we had such a big jump 15 a recently is 50 because novos I got relatos por mês, FAA's tá? data integrated in finally, and so we ended up with like 100 and some odd new cases. So there's reason why it's going to fluctuate. The numbers that I would say, so we're gonna try to do a little more fidelity on some of the analytics when we report out. But the numbers I would say that we see are possibly really anomalous are less than single-digit percentages of that total database. Ah, olha só. Maybe 2 to 5-ish%. Isso aí é legal pra caramba que ele falou, tá? Olha só. Ela perguntou para ele, primeiro ela queria um número, né, de quantos relatos que ela teria, tá? Presta atenção que isso aqui é bem importante. Vamos esperar isso aí falar que depois eu explico para vocês. Eu anotei tudo aqui. And everything else in the background looks like it's stable. Can you talk a little bit more about either the sensor platform or what we're seeing that's stable in the background? Tá falando aí daqueles 3 pontos lá, como que ele explicaria, tá? There's clear description of from other data sources that came in to help clarify that. But when I look at this, what are all of the white spots in the background that we're seeing? O que são todos aqueles pontos parados lá no fundo, ó? That's a star background. Aquilo ali é o fundo de estrelas. Sure that's star background. Mas ele não falou com muita firmeza, não. Porque, na verdade, pode ser ruído também, tá, galera? Pode ser um monte de coisa. 30 to 40-ish miles away, if I remember correctly. And when you see that smaller plane that comes in at the bottom, that one was much closer. It was like maybe pode ser muita coisa, tá? 10 miles away. Palmeiras não é o maior do Brasil, não. So the jitter in the sensor is what you're looking at. Qual o local com maior é ali costa leste dos Estados Unidos, Oriente Médio e lá perto do Japão. Right, they are. Right, and if they were flying together, but they're not, is what I'm hearing. They're in a flight line. Right. So they're equally spaced in a flight line, and the sensor is jittering. Thank you. Yes. Appreciate that. Yes. Wait. Boa. Ainda não acharam o Mundial do Palmeiras, não. Slide, if you don't mind. Not the title slide, but the one trends that had the trends. Yeah. It's the previous slide. There you go. Thank you. Não é Starlink, não. Aquilo ali provavelmente é avião, tá? It says typically reported characteristics, and there are a bunch of things here, like, for example, size, altitude, speed. If it's being observed from a single sensor, use the example of like the airplanes. Tá ali o mapinha, ó, de onde que vem os relatos, tá? De UAPS, tá? This is what people would report, but it isn't necessarily, for example, the size of the object or the speed or any of the rest of it. Do I understand that correctly? Partially. Okay. So this is not all single sensor observations. Some of these are very much multi-sensor observations. Falando que isso aí não são observações feitas com sensor só. A maior parte delas são feitas com muitos sensores. Range of what's possible and what is been observed. Okay. And then on the next slide, the one where you've got the, whatever it is, the meatball moving across the screen. Right, that one. So, as câmeras que gravam o AP são Kodaks. Was there any look at sensor artifact, data processing artifact? I mean, the first thing that, whenever I see anything that's anomalous, I look at
how was the data collected? So Ó, yes, tá these falando como que esse these dado are, aí, ó, da nave, né, so this daquele is an orbe EO sensor on an passando ali. MQ-9, and we understand that very, very well. That is a real object. Absolutely. Falando que aquilo ali com certeza é um objeto real, né? And Marie. Ué, You mentioned that in partnership with academia, you also use AI ML techniques for existing data sets, possibly some of them open source. Can you explain a little bit more what kind of AI ML techniques you are using? Are these about ela está perguntando que tipo de técnicas de inteligência artificial podem ser usadas para poder analisar esses dados aí todos, tá? So we're looking at a number of different capabilities that span, I think, a lot of what you've just said. So we've got, we haven't applied it yet. We are researching how we're going to apply it. So natural language processing for. Ele falou que ainda não aplicaram, mas eles podem aplicar aí os processos de, né, natural language processes. Look for that thing and go back through all of our holdings and go, give me how many of these you have, right? And then try to figure out what those are. Right? Tem uma série de algoritmos, né, que ele vai falar que podem ser aplicados. Active targeting in real time, because I don't know exactly what I would train it to go look for. I just know what we have. So I want to get more confidence on what we have before I go and do that. Drone, eles não sabem o que é, cara. Na verdade, isso aí não tem muita... So, Sean, I just wanted to begin by thanking you for your service to this nation, this committee. You don't exactly have the easiest job in Washington. No, I do not. Appreciate it. I'm glad you recognize that. Yes, we certainly do. I also want to commend you noting the international partnerships. Spain just signed the Artemis Accords yesterday, increasing the membership to 25. I think that's a Falando aí, ó, que já tem 25 países, tá? 170 more countries to go, NASA. Signed up. I just have two e eles questions. querem elevar isso a 170 países. What Nadia was asking about the number of anomalous phenomena. What makes it anomalous in your view? What is the phenomenology where you're pulling those cases out and saying this is truly unexplained? And then my second question would be relative to the stigma. How damaging is that in your view? O quanto que o estigma sobre esse tipo de fenômeno pode ser prejudicial? I'm going to take the second one first because I know we're getting short on time. The stigma has improved significantly over the years since. Falando aí que o estigma sobre a fenomenologia tem aumentado muito nos últimos anos. It is not gone, and in fact, I would argue the stigma exists inside the leadership of all of our buildings, right, wherever that is. My team and I have also been subject to lots of harassment. Especially coming out of my last hearing, because people don't understand. Nessa sala aí tem uns 3 ETs. Why we have to do the things we have to do, right? And because we can't just come out and say, you know, the greatest thing that could happen to me is I could come out and say, hey, I know where all these things are. Here you go, right? But I don't, right? And it's going to take us time to research all that. Aí ele está falando do estigma que tem sobre essa temática, tá? The stigma by exhibiting that kind of behavior to all of us, right? That is a bad thing. Where can NASA help? I made that recommendation on NASA should lead the scientific discourse. We need to elevate this conversation. Por isso que a NASA entrou nessa história toda, para elevar o nível da conversa e tentar tirar o estigma de tudo isso, tá? It is a hard target problem. We need to understand what is the things that are in all of our domains, space or air or undersea. E aí, com isso, eles vão conseguir entender aonde que estão essas coisas, no espaço, no ar, na terra, aonde. First question on what makes it anomalous to me. We actually developed some definitions on all of these things. We gave it both to the White House and to Congress. I think we've got some of that into law now. Quantas vezes eles falaram estigma? Então, porque eles estão muito preocupados com esse estigma aí, tá, cara? Eles estão muito preocupados com esse estigma. Isso aí afeta muito, tá?
right? So it is doing something weird, whether that's maneuvering against the wind at Mach 2 with no apparent propulsion, or it's going into the water, which we have Falando aí que tem muita coisa que não tem, that we've now figured out, and we're going to be publishing all of that. You know, those sistema de kinds propulsão, of né? things make anomalous signature. We'll call it signature management, but it's things that are not readily understandable in the context of, hey, I've got a thing that's out in the light. It should reflect a certain amount. Vamos tomar Sprite por aí. É live de conscientização. Não, cara, não é live de conscientização, não. Eles estão mostrando para o público, né, de forma aberta o que eles estão trabalhando, tá? Foreign partnership with NASA. I'm curious, especially given your map, have you, as Aero, partnered with international agencies and SOBs for reporting to your? Mm-hmm. So that's a great question. I want to expound on that just a little bit. So I have just held our first Five Eyes forum on this subject last week, I think it was. Eles estão entre nós. Será? And we Conclusão da reunião. A reunião nem começou direito ainda, tá, cara? Into discussions with our partners on data sharing, how do they do reporting, what kind of analysis can they help us with, what kind of calibration. Se fossem aliens metamorfos, carecas, certamente tentariam ocupar lugar. All of that right now. And they're going to end up, you know, sending their information and data to us to feed into the process that we've laid out. Deixa esse cara terminar aí que eu vou resumir tudo que ele tá falando, porque na verdade é bem fácil você resumir, tá? Beyond that, I have not had either the time or the bandwidth to do, and that's why I would look to NASA to expand the scientific and academic relationships that they have across all of our allies and partners on how can we bring them into the fold. That's where I think there's Fala sobre a pós-data science e machine learning. Tá acontecendo, tá legal pra caramba. Essa semana dei aula de regressão logística. Clarifications for people who don't know, what are the Five Eyes? Oh, I'm sorry. For those of you that aren't familiar with the Five Eyes, those are that's the UK, Canada, Australia, New Zealand, and the United States. So those are the 5 partners. Aí os 5 parceiros estão trabalhando hoje, tá? Thank you. Tá aí. Uma coisa que eu anotei para falar para vocês é o seguinte, ó. Uma moça ali uma hora perguntou para ele os números, tá? Aí ele falou assim, ele atualizou, hoje eles têm 800 fenômenos que eles fizeram aquele gráfico lá. Aí ela perguntou quantos desses eram, na verdade, anômalos. Porque, na verdade, o que ele quer saber é o que é anômalo, não é fenômenos anômalos não identificados. E ele falou que entre 2% e 5% somente que seriam anômalos, tá? Então, essa é a primeira grande estatística que a gente tem desse tipo de fenômeno, tá? Essa é a primeira grande estatística que tem. E aí é tocar naquilo, né? Precisa de sensor, o sensor precisa ser feito para isso, não pode ser qualquer sensor, né? Então, é por aí mesmo. Agora vamos ver esse cara aqui. Tá aí. Começa falando, né, do tamanho dos Estados Unidos, né? Do espaço aéreo americano, tanto oceânico como continental. Quantos controladores de voo você tem nos Estados Unidos? 14 mil. Aí, quantas torres de controle de aeronaves você tem? Quantas instalações de controle no Terminal Approach? Então tem aí, tudo aí. Terminal radar approach controls, or TRACONs, and those are manned control facilities at the high and medium density airports around the nation, as well as 21 air route traffic control centers, which manage the control of air traffic in the en route environment. There's over 19,000 airports, over 5,000 of those are associated public airports, with the remaining 14,000 plus. Aí falando aí de toda, vamos dizer, o que você tem nos Estados Unidos.
So the FAA's mission is primarily around safe Isso aí é a FAA, tá? Federal Aviation Administration. Então, essa galera aí, esse cara aí que tá falando é o cara da FAA. Por quê? Porque se o fenômeno está no céu, quem cuida é a FAA, tá? Então, está falando aí que serviços de tráfego aéreo são fornecidos pelos controladores, né? Que estão ali baseados em vários sistemas de segurança e eficiência, né? Então, não vão bater nada de propósito, não derrubar numa montanha de propósito, tá? Aí ele falando ali, né, que a transmissão, quando ela é feita, né, de diferentes domínios da espaçolagem, que pode ser desde a superfície até do terminal, como do próprio dado em tempo real, tá? E ali tá a FAA em números, ó. Ela comanda, olha isso, hein? 16 milhões de voos, tá? Durante o ano nos Estados Unidos, 45 mil voos diários são cuidados pela FAA, tá? 5.400 aeronaves estão no espaço na hora de pico, tá? Então tá tudo ali, ó. Esse cara aí que tá falando é o cara da FAA, tá, galera? Então eu, se fosse vocês, ficavam aí pra assistir. So as we get into the discussion, aí tá lá, ó. Surveillance services, I want to provide a little bit of framework around o que quer dizer esse surveillance services, né? Então é o serviço de monitoramento, tá? Aí o que você precisa? Você precisa ter a bordo, né? Toda aviônica que trabalha de forma coordenada com o sistema de base, e aí você toma e aí você teria como tomar essa decisão, né? Então ele está falando ali de aviões, né, que deveriam ter esses instrumentos, tá? Parece mesmo, né? Colocar esses instrumentos aí nos aviões, tá? Então colocar radares bem, como que eu vou dizer assim, calibrados, né? E tudo mais para poder então fazer, né? Se encontrar alguma coisa, pegar ali. So for the purposes of Resumo, blá, blá. this briefing or the rest of this briefing, I'm going to focus on the non-cooperative aspect. Next slide, please. Aí tem os tipos de sistemas, né? Então você tem o Short Range Radar, tá? Você tem o Long Range Radar, você tem o automático, né? Sistema automático chamado Broadcast. Então tá aí ele falando tudo direitinho. Manda um salve para Ulisses e André, um salve aí. Typically located at the high and medium density airports. And those operate from a range. They have a detection range between 40 and 60 miles and an altitude detection capability of about 24,000 feet. The long range radar systems have a detection range of 2 to 250 nautical miles with altitude detection up to 100,000. Nós estamos anunciando os métodos de estudo que vão utilizar para isso aí. I will mention, olha o desenho. Plana não, ó, dá uma levantadinha. E agora? Como que fica? That does serve as a primary caso Roosevelt, não, caso Russell, tá, cara? For the management of the airspace system, but it is a cooperative system, and for the purposes of the next slides, as I get into the discussion of the coverage and the type of detection for those non-cooperative targets. Esse cara aí tá falando sobre a FAA, né? Até ficar aqui um pouquinho mais longe. Surface surveillance is also something that we provide, but again, for the purpose of the study, I only include those for just a completeness perspective. The one final point, as I talk about manned aircraft and primary mission for the drones and balloons and things of that nature, their basic premise is to operate in a not to interfere basis, that they are not to interfere with manned operations. And that's a fundamental aspect as we talk to the data and what we can and can't detect with respect to those non-manned. Tá falando, né, que esses radares também eles precisam ser calibrados, senão eles não vão conseguir detectar nada, né, que eles querem. Realizing this is an eye chart, I would wanted to provide just a graphical or pictorial depiction of where our sensors are located. The
green, blue, and pink balloons, if you will, represent our short-range radars. Those are located at Aí ele está airports. mostrando a diferença entre a corzinha verde e rosa. São radares de curto range, que é o verde, e de longo range, que é o rosinha, tá? Those represent our long-range radars, the ARSA-4s and CARSA systems that are used in the context of both. E ele quer mostrar que, né, tem uma dificuldade muito grande, os Estados Unidos é muito grande, como que eles vão fazer para estudar tudo isso, tá? Já mostraram o ET? Não, não mostraram, não. E nem vão mostrar, tá? I will point out that this only depicts the CONUS. There are systems, ATC, both short-range and long-range systems, Hawaii, Alaska, and Caribbean. Those are not depicted here. I didn't think they were necessary for the purpose of understanding the surveillance. And I will also point out that both for this slide and the subsequent coverage slide, já tô na espera do Alien. Não vai ter Alien hoje não, tá, cara? Você acha que esses OVNIs são drones modernos chineses? Não só isso, cara. Tem várias coisas, tá? Next slide, please. Olha aí, ó. Tá, então esse cara da FAA. So what can the FAA detect and surveil? What can we not? This slide gives you a by altitude slice of what it is that we can detect. So if you look at the square that's labeled 1,000-foot AGL, that depicts by sensor for an aircraft that is 1,000 feet in altitude, what is the range at which we can detect that aircraft? And so on, as you get higher in altitude, or further higher in altitude, you can detect it at further range. And that's basically a phenomena of the curvature of the Earth and the line of sight aspect of these radar systems. So pretty good coverage across the US at 10,000 feet and above. This is a mathematical model. Isso aí está mostrando como que é a distribuição dos radares, tá, nos Estados Unidos. Certeza que o Bilu está nessa conferência. Pior que não está, não, tá? Need to take a little bit of time and talk about the nature of the targets. These line of sight models represent an input of a target that is 1 square meter. So think of a sphere of 1 meter in diameter. Operação Prato, cara, já tem explicação, tá, cara? So if you think about that in the context of other forms of aircraft, a 4th generation F-15 or F-18 is in the proximity of about 1 square meter, perhaps. Um salve pro Natan. A large airliner is perhaps 100 square meters. A small UAS is perhaps a 0.01 square meter. So ele está querendo mostrar, né, que os Estados Unidos tem uma boa cobertura desses radares e tudo mais, né? Mas, de novo, será que o radar está preparado para detectar esse tipo de fenômeno? So the detection and the surveillance capability really largely depends in part to the target that we're talking about and the ability to surveil that target. All right, next slide. So I do include this ADS-B coverage slide just to give a context of, from a cooperative perspective. Explicação da Operação Prato, cara. Hoje à noite eu falo dela, tá? Across the U.S. to 1,500 feet above ground level. So this provide a context of when we look at the data and start getting a discussion of what it is we can detect. This will certainly, for those cooperative aircraft that have ADS-B, we could certainly detect those to a pretty low altitude across the U.S. All right, a couple of data points. I think I know Sean. Esse cara aí está mostrando como que é a cobertura dos sensores, né? Então, porque os sensores, cara, é muito importante, tá? Drones are a pretty significant challenge. There's 880,000 registered drones in the U.S. Falando aí, ó, como que os drones, vocês que me zoam aí, que eu só falo drone, tá? Eles falando aí, ele tá falando aí da dificuldade que é detectar drones, tá? Aí, ó, não dá para saber quantos operadores de drone privados a gente tem nos Estados Unidos.
by, they're regulated to operate below 400 feet in altitude. So again, it's the drone aspect is for those small drones in particular, and as well as all classes of drones. Tá vendo só? There are regulatory Os restrictions to drones, where they tá aí, cannot ó. Vou até fly, anotar basically aqui, ó. avoiding and not interfering with manned aircraft operations. Segundo Second data point, we talked about balloons. The Weather Service, we know, FAA, 92 weather stations that release balloons twice a day. são At 6 a.m. and 000 Zulu and 1200 Zulu. Typically 2-hour duration. They fly up to 100,000 feet where the envelope bursts and then the payload descends back to Earth. So certainly, at least 184 balloon flights daily in the NAS. Not to consider universities and hobbyist balloons that tá aí, ó. launch, but those are Balões small, também. Small in size. And finally, Sean did talk about UAPs and FAA data. A couple of data points that we do report. There is a process by which air traffic. Então isso aí é bem legal, tá? O que está acontecendo está muito legal. Eles apresentando cada aspecto de você procurar os UAPs, tá bom? O drone foi inventado há 20 anos. Você está errado, tá, cara? Você está muito enganado. Deixa eu ver quem que foi aqui. Quem acha que drone, o ciclossonho, o drone foi inventado há 20 anos, quer dizer que você acha que o primeiro drone que teve no mundo foi em 2000? Tem drone na década de 60, tá, cara? Só para você saber, tá? Tem drone na década de 60, tá bom? I think that's all I had. Any questions? Vamos lá para as perguntas, ó. Do you want to take the question? It's easy. Actually, you can choose the questioners. It's easy from your angle. All right, Walter. Yeah, so two questions about the radar data coverage. First one is, do you retain any of the data, or is it just cycled over as... There is a retention, long-term retention of data. I can't O cara perguntou por quanto tempo que os radares ficam ligados, né? Será que eles obtêm muitos dados e tal? Ele falou que tem, sim, que tem bastante tempo de dados aí para ser estudado. But I do know there is some periodicity measured in a term of months. Is it retained in terms of like the raw radar, or is some processed form of data that's retained? I believe it's a processed form of data that is what was displayed on the, whether it's an Indian route ERAM system or the STAR system. And then the other question is for the radars, are they operated in any sort of a tasked mode, or are they constant search mode? The current systems ó que maneiro, ó. They're fixed face and they just rotate at either 12 Falando RPM como que esses radares são usados. Então ele fixa, né, e ele fica girando. É um negócio de varredura, tá, galera? Per month. That is 3 to 5 reports per month for all of the controllers in all of the U.S. Ó que legal. So there's em todos os Estados Unidos, de 3 a 5 relatos, olha aí, ó, then we call it, but dos controladores. Something, I don't know what it was. So that's 3 to 5 per month across the entire 14,000 controllers per month. So, 45,000 operations any given day. De 3 a 5 relatos por ano feito pelos controladores de voo, que é muito pouco, né? Can you describe actually about this? How do you encourage to report? Do you feel like the stigma on UAPs? De novo, vamos falar do estigma. Por que eles vão bater toda hora nessa tecla? Porque tem pessoas que não querem relatar o que elas veem, porque elas podem ficar, podem perder o emprego, pode acontecer um monte de coisa, tá? Is part of the air traffic controller order. So basically, the air traffic controllers are allowed. It says, if you see something, here's the process by which the procedure by which you would report it. Other than that, I'm not aware of any specific stigma or limitations. Não são milhares, cara. O cara tá falando aí. Aprenderam essa palavra, aprenderam meia hora antes da live, eles aprenderam a palavra estigma. Palavra da vez aqui, ó. How do you
decide the sites where you deploy. You saw the map, and it has some very good coverage on the coastal areas. There were some areas of lack of coverage. Yeah, so if you go Pega back, aí seu go back caderninho, one ó. Tô slide anotando from what's tudo aqui, ó. presented here. What you'll see is in the eastern half of the U.S. Quando a NASA there's a precisa lot better pedir coverage, verba para o but that's governo, because there's a lot more population in the east and therefore a lot more airports. And these porque eles systems precisam are provar para a historically sited população at the airports in support of those também, airport exatamente, é operations. isso mesmo. To the west, obviously, to less dense and fewer systems. Now, that's from an ASR, the short-range radar perspective. The long-range radars are pretty much equally spaced in order to provide the maximum coverage from a homeland defense and security perspective, as well as with the higher altitude flights, the en route. A NASA está investigando, cara. Os caras estão mostrando aí exatamente isso, tá? Warren. Mike, first, thank you and the FAA for coming to share this information with us. Second, can you speak to a little bit of the filtering techniques that we use? So with respect to, I know Walter had a question about the raw data and process, but can you just talk a little bit about, we actually aren't trying to detect everything. You know, that's actually a very good question and a very good point with respect to what we can and cannot see. So there are, you know, the closer to the ground you point a radar, certainly you can get lower elevations, but you also start to see the effects of trees and other ground-based clutter, as we call it, that starts to interfere. So we have great ability to detect a lot of things, but from an FAA mission perspective, our desire is to find that sweet spot of seeing everything to as low an altitude as we can. Lembrei do filme Estigmata. É isso mesmo. 2% de 800 são anômalos, tá? Fortaleza do herói. Just a little bit further, you know, there's also limitations with respect to biologicals or insects and dust and things of this flavor that most aircraft fly above a certain speed. Sua voz está so ótima, we typically Sérgio. will have filtering settings on our systems to o que seria anômalo nesse caso, really Bruno? É coisas que eles não sabem explicar, tá? So that we provide as clean a display for the controllers. So there are specific settings that we can adjust, and it's been learned over many years to perfect those, what we call optimization. Isso aí, 40 casos anômalos só. É pouquíssimo, get rid of né? what is not a manned aircraft, not an aircraft, and provide as clean a display for the controllers as we can. Yes. Está ao vivo? Ao vivo? Please. Thank you. Thanks for the presentation. Would it be kind of following what you said, Warren? Would it be possible to collect the raw data and to save that? Because if it would be possible to do some calibration after the fact that Sean is. Ah, ó que legal. O cara tá falando ali. Is that possible? Well, when you say raw data, I think we'd have to talk a little bit about what is meant. So, you know, from a technical perspective, o cara falou o seguinte: se é possível acessar os dados brutos, tá? Porque você pegar dados, né, que passam ali por um certo processamento, por uma certa filtragem e tal, isso aí já pode estragar os dados, tá bom? Então, perguntou para ele se é possível você ter esse dado raw, o dado bruto, tá? But it certainly, with enough time and money, we could certainly collect that data, and I think it would be we'd have to look at the challenge of how we would go about modifying the systems or introducing new ways to collect that raw data as you described. Falando que hoje ele não tem como, né? Mas que eles é uma coisa que eles vão pensar, colocar sensores para detectar o dado bruto sem passar por processamento, tá? So under the balloon, I'll call it part 101, the regulations for balloons, there's very specific requirements. So falando aí que a legislação para balões ela é muito específica. Se eu fosse ET, cara, se eu fosse um ET, tá? E eu tivesse autorização, né, da minha raça, eu falaria, tá? Essa tradução do Sacani é zoada. É porque eu não estou traduzindo, cara, em tempo real, entendeu, Fernando? Eu estou passando a ideia para vocês do que eles estão falando, tá? Por isso que ela é zoada, tá bom? Já fez entrevista no campo já, sim. Yes, ma'am. So we
talked about reporting the 3 to 5 per month from air traffic control, but what about from the non-cooperative surveillance? Has there been anomalies from the sensors themselves? And if so, what is the process for that? I'd say the FAA mission is not around anomalies with the non-cooperative sensors themselves. So as we build an air traffic control picture, we have both the non-cooperative systems, which detects the target. We have a cooperative system that also detects a target, and we will tend to merge those targets together. Está falando quando acontece a detecção de diferentes fenômenos, tá? Pelos radares. Aí existe todo... É que radar, né? Radar é um negócio muito típico. Tem todo um procedimento que deve ser executado, tá? Between a non-cooperative and a cooperative, other than how they get combined and put on a controller's display. Tá aí. So I don't know if that answered your... So like a GA flight that is flying visual flight rules, those will just be picked up by the... If they're not equipped with Gordão drones. Avionics, those would just be picked up by the non-cooperative. Você chegou a fazer análise estatística dos dados? Cheguei sim, cara. Mas o meu não tinha, era pouco, tá, cara? Era muito pouco dado. So that certainly will be put on the controller's display, and they will be able to provide awareness. In fact, there's a flight following procedure by which GA pilots can ask visitou o planetário aqui de Goiânia, o UFG continua responsável, isso aí. A cooperative system. But please help me, and just via the radio, I'm going to go from here to here and providing awareness, situational awareness, if the controller has the bandwidth to. A postura da NASA está correta. O melhor modo de combater a ignorância, eu também acho, cara, tá? Teoria de conspiração e tudo, eu também acho. If I'm a pilot, where do I find that process for reporting UAPs? Where is that articulated or captured? Tá falando Second, de when you pilotos. mentioned that you're reporting these incidents, who are you reporting it to? And are those incidents, pulling on the thread that Reggie started, are they being archived anywhere? I believe they are archived. They're reported to the domestic network, event network. It's an FAA organization. Falando que se quando tem um relato de um piloto, né? Porque eles controlam o espaço aéreo com radar. Só que pode ser que tenha um relato de um piloto. E aí como que fica? Entendeu? Para onde que vai esse dado? I think that was the answer to the second question. What was the first question again? I'm sorry. Where does the reporting process live? If I'm a pilot, I see a Tá aí, ó. Qual que é o processo de relato de um piloto? I said I'm familiar with the reporting process from a controller perspective and the order that's used to define how controllers do their job. I don't know the answer to Aí, the ó. question. Não tem, ó. Tá vendo? Então isso, ó. Falta um processo. Tá vendo aí? Anotem aí no caderno, cara. Thank you, Mike, for your presentation and for all the help the FAA has given us as we've been learning more about the very impressive system that the FAA maintains. Thank you. I know Thank you for having me. You know, for me, one of the many takeaways from this is feeling, just a little bit safer every time I fly, and thankful for you and your colleagues for what they do to make that possible. Thank you. And we're now going to take a quick lunch break. We'll be back at 12:30. And see you all soon. Ó, agora vai ter uma pausa e eles vão almoçar agora e voltam depois. E agora, o que eu farei? Porque eu também preciso, né, comer. Aí, ó, vamos voltar às 1h30. Então, eu vou deixar a live rolando aqui. Né? Só vou desligar aqui a câmera e o microfone, né, para fazer minhas coisas aqui. Tem que almoçar também. Aí, ó, uma boa pergunta, viu? O cara fez aqui, ó. Se estivesse lá, podia fazer essa, né? Que horas são lá na NASA? 1 hora a menos, tá? Então lá agora é meio-dia. Eles vão parar do meio-dia e meio para comer, tá bom? Então o que a gente teve? A gente teve o primeiro cara que deu aquela visão geral, né? Na verdade, a gente teve 2 apresentações, né? 3 apresentações. A primeirona, que é o cara dando, né? Depois uma apresentação, o cara mostrou os slides e tal, e agora da FAA, tá? Então, tô aqui, ó, anotando tudo no caderninho, tá? Para depois ir lá de noite conversar sobre isso aqui, que vai ser legal pra caramba.
Agora começa a Operação Prato. Operação Prato, cara. A Operação Prato, cara, foi feita ali na década de 70, na região de Colares, onde tinha alguns relatos, algumas coisas do tipo, né? Isso é um problema, cara, de novo, tá? De novo, cai no mesmo problema, cara. Você não tinha pessoas habilitadas para fazer aquele tipo de operação, você não tinha câmera para isso, entendeu? Você não tinha sensor para isso. Então, como que você vai... tudo bem, você acredita na pessoa? Elas estavam trabalhando num lugar que é extremamente complicado, que podia ter bicho toda hora, que podia ter um monte de coisa, tá? Então, assim, só depois que você conseguir analisar tudo, tá? Que você pode dar, beleza? Operação Prato, arroz, feijão e bife, isso mesmo, tá? Ó, então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou deixar a live rolando aí. Eu vou deixar a live, houveram muitas testemunhas, ó, Neo Matrix, muito provavelmente aquilo ali foi uma histeria coletiva, tá? E por ser um lugar pequeno, as pessoas tinham medo de não estarem inseridas na sociedade, tá? Isso aí acontece muito. E aí elas falavam que às vezes aconteceu coisa com ela que não aconteceu. Então existem esse tipo de relato, tá? Existem esse tipo de relato, tá bom? Tô amando a live, agora meu marido vai ter que acreditar que os ETs existem. Para, Sérgio, não para não, cara, é isso aí, cara. Você acredita na Operação Prato, sinto muito, cara, tá? A Operação Prato foi real, cara. A operação foi real, eu não falei que ela não foi real, não. Entendeu? A operação foi real. O problema é que sim, li os documentos, cara. Sim, li os documentos. Li os relatórios. Todos eles, tá? Não tem nada ali. Absolutamente nada ali. O que você tem são pessoas que não sabiam nem o que estavam fazendo lá direito, relatando coisas que você não sabe nem o que é, porque o relato é relato, entendeu? Então não tem isso não. Para quem chegou agora, né, e não sabe o que está acontecendo, a NASA está fazendo uma conferência um meeting, tá? Sobre os estudos de UAPs, que muito incrédulo, falta de respeito. O Irangê Holanda estava mentindo? Muito provavelmente sim, tá? Muito provavelmente sim. Ó, o Ale Martins chegou aqui para mim e falou assim, que eu sou muito incrédulo e que eu tô faltando com respeito. Primeiro que eu não tô faltando com respeito com ninguém, cara. Eu tô simplesmente explicando, tá? Hora nenhuma eu faltei com respeito com ninguém, tá? E a questão não é ser incrédulo, cara. A questão é, existem explicações, tá? Existem explicações para aquilo ali. E as marcas, ó, e aquelas marcas nas pessoas? Cara, os caras moram na ilha de Marajó, né, lá em Colares, onde você tem uma quantidade de bicho muito grande, talvez de bicho que você nem saiba direito que tem, entendeu? Eu já trabalhei na Amazônia, cara. Do nada aparecia uma mancha no meu corpo. Eu ia falar o quê? Que era ET? Entendeu? Então, assim, é complicado, tá? Sérgio, tem alguém da ANAC lá? Acho que não, tá? Ai, vamos lá. Olha lá. O Universo OVNI falou assim, esse argumento aí dito da Operação Prato não é razoável para quem estudou o fenômeno. Não é assim. Então, como que é o Universo OVNI? Me diga. Eu estudei o fenômeno, cara. Eu estudei sim, tá?
E é muito mais fácil você explicar ele por várias coisas, tá? Por exemplo, você tinha pessoas que não eram preparadas fazendo aquilo lá, tá? Se hoje você não tem pessoas preparadas, imagina naquela época, tá? Que foram levadas para lá por uma coisa que ninguém sabia nem o que estava acontecendo direito, entendeu? Com câmeras que não tinham a menor condição de registrar o que era para ser registrado. Ah, tem desenhos e tal. Tudo bem, cara, tem desenhos, mas, de novo, as pessoas não eram preparadas. Hoje, cara, os caras estão querendo colocar um processo de relato. Imagina na década de 70, cara. E no Brasil ainda, entendeu? E no Brasil ainda. Ah, apareceram mancha, tal, ferida, não sei o quê, não sei o quê. Pode ter aparecido tudo, entendeu? E se uma pessoa fala que foi uma luz, veja o relato da galera. Vê o relato rapina, cara. Vê o relato rapina, cara. Entendeu? As pessoas veem coisas que não existiam. Isso aí existe, cara. Se você, Universo OVNI, vai entrevistar as pessoas, tá? As pessoas falam que viram coisas que não existem, tá? Por quê? Por várias razões. Uma delas talvez seja, ali no caso de Colares, de ficar ainda inserida dentro da sociedade, com muito medo de ser uma pessoa diferente. Ah, lá, aquele cara lá é o único que não viu, aí não sei o quê, entendeu? Então é isso. Então, olha aqui, ó. Ó, vamos lá. Sacani, o que você acha das marcas que a médica disse que parecia? Que parecia. Beleza? Se uma médica disse que parecia só, cara, é complicado, né? O próprio encarregado do exército olhou. Os médicos olharam. Sim, eles olharam. E aí, cara? Qual que é o problema? Sim, cara. Sim. Entendeu? Sim. É isso que acontece, cara. Veja lá o relato do Rapina, tá? Veja o relato do Rapina. Você tinha uma comunidade de pessoas, isso aí é a coisa mais normal de acontecer. Você tem a comunidade de pessoas, uma pessoa acontece uma coisa com ela, ela fala, não, foi ali, ó, viu uma luz e tal. As outras vão, entendeu? A gente chama isso de histeria coletiva, tá? Você viu os vídeos que estão no sigilo do governo? Documentos da Operação Chupa-Chupa, vulgo Operação Prato? Sim, cara. A gente tem todos esses documentos aí, tudo isso, tá? Não tem absolutamente nada ali de alienígena. Exatamente. Relato é totalmente diferente de prova. Isso mesmo. Relatar, cara, eu posso relatar qualquer coisa, tá? Posso relatar qualquer coisa. Mas eu não me irrito, não, cara. Ai, ai. Cara, primeira coisa, hein? Os relatos não são confiáveis. Nenhum relato é confiável, cara, tá? Porque você não sabe como as pessoas, tá? Relatam. Você não tem esse. É difícil você medir isso. Exatamente. As conclusões sempre são muito vagas, tá?
Matheus do Assombrado pediu para mandar um alô. Um salve aí, grande Matheus. Tamo junto, cara. Olha lá. De novo, ó, Jackson, você já começou com... Teve relato. Beleza. Teve o relato do comandante da operação, que logo em seguida apareceu morto. Disseram que foi suicídio. Sim. De novo, cara. Nós tivemos agora o caso do terraplanista que se matou, entendeu? Isso acontece, cara. Por quê? O cara, ele pode ter visto que ele entrou, tá? Ele era comandante, né? Ele pode ter visto que ele entrou numa coisa que, cara, isso aqui não tem nada a tocar, calma, cara. Ele pode ter visto que ele entrou num negócio que não tinha nada a ver, entendeu? E a reação dele foi se matar, cara. Entendeu? E a reação dele foi se matar. Quando cai a ficha, você não sabe que reação vai ter a pessoa, tá? Você não tem ideia, beleza? Então, isso pode ter acontecido, tá? Hoje é muito difícil a gente falar qualquer coisa da Operação Prato, cara, tá? É qualquer coisa, é muito difícil falar. Olha a época que foi, olha aonde que foi, com pessoas que não estavam preparadas para aquilo, muito menos para relatar. Para relatar um fenômeno, é o que os caras estão discutindo aqui, cara. Você precisa ter uma metodologia para relatar. Pilotos, hoje, pilotos da Força Aérea não sabem fazer esse tipo de relato. Como que você quer cobrar? Eu não, nem falo mal, como que você quer cobrar aquela galera que foi para lá para investigar alguma coisa estranha que estava acontecendo. Qual foi a conclusão? Nenhuma. É isso, entendeu? Vinícius Rosa, brigadão aí. Sou seu fã demais. Sobre OVNIs, não acredito em nada. Mas sobre vida inteligente do universo, estou com Sagan. Se não tiver mais ninguém por aí, seria boa, garoto. Tá certo. Tá? Então, por que colocaram sigilo? Porque foi uma operação militar, cara. Tá? Porque foi uma operação militar. Beleza? Sérgio, um abraço para você, parabéns pelo trabalho. Se puder, manda um abraço para minha namorada Isabela, que me abduziu. Aí sim, boa abdução. Boa, Robson. Tamo junto, viu, garoto? Valeu. Vamos lá. Qual a motivação do Exército para fazer a operação? Começou a aparecer uma série de relatos naquela região, tá? A gente tem que se transportar lá para a década que foi a Operação Prato, tá, galera? Então começaram a aparecer uma série de relatos naquela região ali. O que você faz? Cara, desloca o Exército para lá, entendeu? Vamos entender o que está acontecendo, certo? O pessoal falava que via luzes, tal, não sei o quê. O pessoal foi para lá, fez vigília, tirou foto, fez desenho, papapá. A conclusão é nenhuma. Entendeu, cara? Nenhuma. Ah, mas tem relato. Cara, relato não vale nada, entendeu? Relato, se ele não for feito de maneira metodológica, ele não vale nada, tá? Ele não vale nada, beleza? Ó, só para vocês terem uma ideia. Os objetos observados nos registros militares foram relatados como corpos luminosos, tá? Corpos luminosos. É isso.
Tem aí tudo aí para vocês verem, todas as missões, como que foi, aí a cor das coisas, ó, forma indefinida, 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 circular, circular. Cara, são formas de coisa que... Tá vendo? Não tem essa, cara, tá? A galera fica revoltada. Sacani, você acredita em vida inteligente fora da Terra? Não acredito. Exatamente, é necessário ter as informações de maneira correta, tá? O problema é esse, beleza? Então, o Fernandinho, você já fala aí, cara, daquele suposto. Cara, você tá lidando com um negócio desse, é por isso que a NASA montou essas coisas aí, cara. Você tá lidando com um negócio que você não pode tecer conclusões definitivas com base em simples observações de pessoas que não estavam preparadas, sem o sensor correto para aquilo, baseado em suposições, entendeu? Então não dá. Ah, mas tem o documento, não sei, tem o documento, cara. Tá lá documentado. Sim, está documentado. E daí que está documentado? Olha lá. Só relato? Não, não falei que são só relatos, tá? E as várias pessoas que foram ao hospital com a mesma exata cicatriz e a mesma história. Boa, cara. A mesma história é muito fácil, cara, tá? De novo, eu trabalhei na Amazônia um tempo, muito grande, tá? Às vezes, cara, eu acordava com uma mancha aqui e as outras pessoas acordavam com a mesma mancha. Entendeu? Você é picado por algum bicho, alguma coisa que você nem conhece, cara. Eu já passei por isso, eu já passei por isso. Seria muito fácil eu falar, ó, de noite veio uma luz aqui e me marcou, entendeu? Um fala isso, o outro fala isso, o outro fala aquilo. A galera segue, cara, porque o pessoal tem medo, entendeu? Isso é real, pessoal, tá? Isso é real. Para quem já trabalhou com ufologia, esse lance da pessoa querer, não querer ser a pessoa diferente dentro de uma comunidade, isso é uma das coisas mais reais que acontece, tá? Isso é uma das coisas mais reais que acontece, tá? Eu sei disso porque eu já tive, eu já convivi, eu já fui no meio das pessoas e isso é uma coisa real, tá? Para você que nunca viu, pode ser que você fale assim, ah, isso aqui tá maluco, cara, entendeu? Mas não é, cara, entendeu? Isso é real, efeito manada ou histeria coletiva, tudo tem esses nomes, isso aí é estudado, tá? O próprio militar envolvido relatou que foi neutralizado por um ser alienígena na operação antes de morrer. Então, ele disse, né? Beleza. Cadê o exame? Cadê como que ele disse isso? Pô, aqui, ó. Por que todos os vídeos... Pô, por que todos os vídeos de OVNI é sem qualidade? Por quê, cara? Primeiro, se você usa o seu celular para filmar alguma coisa no céu, você não vai conseguir. Você vê lá, o cara mostrou o vídeo ali pra gente agora, daquelas três pontos. O que ele falou? Cara, o sensor dos caras, que não é sensor amador, tá? Ele
perde o foco e ele fica tentando buscar o foco. Quando você tenta filmar, né? Por exemplo, tá passando um OVNI aqui na minha frente, eu tento filmar e tá tudo escuro, a câmera vai ficar tentando achar o foco e não acha. Então dá a impressão que é de péssima qualidade, tá? Aí desenho na plantação, pelo amor de Deus, né, cara? Aí não, né? Aí não vamos nem falar, né? Agora, a Operação Prato é um negócio interessante, entendeu? Valeria um estudo que não fosse somente um estudo militar, entendeu? Isso valeria. Mas dizer que, baseado em relatos, em picadas e coisa tal, que você tem a prova definitiva, aí tá errado, tá? Aí tá errado. Não acredito em Deus, cara. Eu fico vendo o Sérgio só para dar risada do xadrez de desculpas que ele coloca sobre o fato que está cada dia mais evidente. Boa, cara. Você acha que está mais evidente? Me dê as evidências aí, então. Me mostre as evidências. Cadê as evidências? É isso que nós estamos atrás, de evidências, tá? Cadê? Não me venha com relato, hein? Relato feito por um, por outro. É porque quem já trabalhou na área, cara, sabe como que é esse negócio de relato, entendeu? Não, cara, eu não tô. O pessoal fica assim, não, a questão estamos aqui conversando. Eu acho legal pra caramba a gente conversar sobre isso, até pelo fato de que, tá? Então, mas aí devia ter. Você acha que os militares vão deixar os civis pesquisarem algo que pode trazer benefício ou prejuízo? A realidade é braba. Boa, Alessandro. Também acho que não vão deixar, entendeu? Mas o que eu estou falando é o seguinte: para esclarecer, é porque a Operação Prata é um negócio muito atípico, é um negócio que aconteceu muito numa época, né, cara? 1900, na década de 70. Então, assim, é muito complicado você resgatar. Então, assim, eu entendo a galera que fala, tem o documento, tem o relato, tem o médico, tem o papapá, não sei o quê, não sei o quê. Tem o médico também que diz que foi lá cortar o ET de Varginha, cara. E aí? E que o ET de Varginha tá lá no Unicamp. Beleza, tem o relato. E aí? Tá lá. É isso, entendeu? E outra, ninguém sabe qual foi a metodologia, cara, tá? Que foi usada lá. Eles usaram a metodologia correta?
Olha aqui, ó. Você demonstra desconhecimento total da Operação Prato. Beleza, cara. Eu já li todos, eu tenho todos os documentos, entendeu? Já li tudo, já vi tudo. Você acha que é isso, tá? Show de bola, tá? Vamos lá. O ET de Varginha está aqui na Unicamp, sim. Faço Física 3 com ele. Boa. Seriam os vídeos liberados pelo Pentágono de caça perseguindo OVNI falsos? Não, entendeu? O vídeo não é falso. O problema é o que está ali. É isso que esses caras querem saber, entendeu? O que está ali. Pode ser várias coisas, tá? Sacani. Seria o que aconteceu em Varginha, uma história coletiva em massa? Não, ali é diferente, tá, cara? Ali é diferente, tá? A operação militar... Então, você tem que saber o que estava acontecendo ali em Varginha na época, tá? A questão é... Varginha foi um caso diferente da Operação Prato, tá? O César Olímpico aí... Olímpio, desculpa. Sacana, sinceramente não entendo como você acredita em vida extraterrestre, mas não acredita em vida inteligente. Uma vez tendo vida, por isso passar para a vida inteligente demandaria várias outras coisas, tá, cara? Várias outras coisas. Você acredita em vida? Não. Tá aqui, eu já respondi. E nessa brincadeira, né? Falando aqui da Operação Prato com vocês, eu não comi e me ferrei, né? Porque voltou aí a conferência, né? Tá vendo só? Ai, ai. Viu só? Fui ficar falando da Operação Prato e não fiz meu prato. Tá vendo só? Sacane, você que está sendo inconclusivo. Sim, eu sou inconclusivo, sim, cara. Eu sou inconclusivo. Mas todo relatório também é inconclusivo. Então não me venha falar que o relatório prova que o negócio... Por que não? Porque lá é inconclusivo também, entendeu? O que eu falei? Teria que ter alguém pegar isso aí, pesquisar direito e visitar e ver e tal. É um caso muito antigo, é muito complicado fazer tudo isso, tá? Sim, cara, a revista UFO é uma revista. Eu escrevi na revista UFO, né? Começou, tá começando aqui. Os caras estão voltando. Os caras foram comer, a gente ficou aqui discutindo sobre a Operação Prato, hein? Não fiz meu prato e me ferrei. Tá vendo só? Ai. Sérgio, o que você tem de conhecimento de alta tecnologia militar americana? Spoiler, que eu não tenho, né, cara? Aliás, acho que ninguém tem. Não sou só eu, não. Acho que ninguém tem, viu? Eu tenho que ver se meus filhos chegaram da escola. Series of short presentations by members of the panel on their thoughts on different aspects of our charge. Tá aí, ó. Vamos voltar. The format is we're going to have them come up to the podium and speak. And I'm going to ask each of the speakers then to take questions. It's actually the angle with this setup is you can see the people better from the podium than I can, where it's hard to see people behind you. I'm going to try to
manage the time. So as those questions come to an end, I'll cut you off and bring up the next speaker, and we'll move through the 6 topics, and then we'll have some time. Vamos voltar aqui, sem almoço, sem nada, porque eu fiquei aqui conversando sobre a Operação Prato. Me ferrei. Framing the issue of UAP. Vamos lá. Hello and welcome back from lunch, everybody, and a welcome to those of you watching us virtually. I'm Nadia. I am a scientist by training. I'm also a science journalist now, and my job is to try and synthesize the information that we've learned so far. Ela agora é and summarize the jornalista situation. científica. Ó, So o if you objetivo will, dela é put simplificar as together a framework for informações, tá? thinking about UAP. Now I'm going to try and do this Ó, in a agora vocês way dão that jeito, ó. reflects the Ó, deixa eu falar um thoughts of negócio the pra vocês, entire hein? panel. Ó, bem sério agora, bem brabo aí com vocês, hein? Bem brabo mesmo. Eu não fui comer. Fiquei aqui conversando sobre a Operação Prato. Com os caras me xingando aqui. Então vocês tratam de dar like e espalhar isso aqui, tá? Tem 5.000 pessoas aqui, vamos pôr mais gente aqui, tá? Em respeito aí ao que eu fiz com vocês, hein? That A is now defined as anomalous, which includes the space, air, and undersea domains. As a panel, I think we have decided to continue focusing our recommendations on the aerial domain because that is where the majority of sightings and events have occurred. Pelo menos eu ganhei And also dinheiro, because pelo we menos couldn't deram fully super. pivot to address the expanded scope of the new Nem de acronym. tudo é ruim, né? Tá bom. Beyond that, there are 3 points I want to make. The first is that for a number of reasons, UAP are obviously quite interesting, right? That is why we are here. Recently, many credible witnesses have reported seeing unidentified objects in the sky, some of which are behaving rather Aí falando peculiarly. dos relatos, né, sobre In objetos some não instances, these reports identificados. include corroborating data from various instruments, various sensors. The challenge that we have is that the data needed to explain these anomalous sightings often do not exist Tá aí, ó. or are incomplete for generating a conclusive analysis. Tá aí, ó. Tá vendo que ela This falou de includes hoje, hein, eyewitness galera? De reports, hoje. which O on que their nós own can temos be interesting hoje and não é o compelling, suficiente para but a often gente lack the ter information uma needed to make definitive interpretação conclusiva conclusions do que está about an acontecendo. object's provenance. Agora você quer me vir falar We as a que panel na are década de thinking about the 70, types of data bando that de might add value brasileiro to those do reports Exército and which Brasileiro, could be useful on their perdido lá own. no meio da Amazônia, tinha As a corollary, to date, certeza absoluta do que in the estavam refereed vendo? scientific literature, Não me venha com there is no isso, né, cara? conclusive evidence suggesting an extraterrestrial origin for Nos UAP. mínimos detalhes, preciso falar com você com urgência. Collecting more good data for the Com scientific urgência, só community meu to review filho e minha in a esposa. peer-reviewed context will Mas be fale aí, important cara. for Fale aí. progress to be made here. The second point. UAP offer an excellent opportunity to demonstrate the power of the Já scientific almocei method bastante, sim. and of empirically addressing a question using a multidisciplinary approach. It is our job Olha as aí, a ó. panel to make some recommendations about how NASA Mesmo might você go sendo about ateu, não tackling faz this você topic uma péssima scientifically, pessoa. Pelo contrário, taking você é advantage of excelente the pessoa. agency's resources, global outreach, and reputation. Ai, Key ai. points to keep in mind here are that science is hypothesis-driven. Scientists build Bando de confidence in their theories by relying on Era bando de brasileiro, né? well-collected data, using well-established methods, Nunca vai ser with rigorous suficiente? Não sei, cara. Eles estão evaluation, tentando ir and atrás independent disso, né? corroboration. In science, skepticism is not a bias, nor is it a bad Ai, word. ai, o bando de It is brasileiro, not our cara. job to Eu define falei nature, alguma coisa but to errada? study it in Não ways falei that let nature nada. reveal itself to us, regardless of how exciting or disappointing that reality might be. And to that end, when we're thinking about making recommendations about how NASA can tackle this topic scientifically, I think it's important to remember that it's not NASA's job to replicate the efforts of the Department of Defense, but rather to consider approaches that are Eu não fumo, complementary não. A to what galera the aí All fuma. Domain Anomaly Resolution Office is doing. And so one of the questions that we as a panel, I think, need to center is, what can we Não recommend fui that NASA boa. can Isso aí. do that the Eu DoD ia caber cannot? na nave, né? Third point, to that end, what are we even looking for? How are we defining this problem? And how do the available data define what seems to be, to borrow a cliche, a very slender needle in a very big haystack? We heard a little bit about that today from Dr. Kirkpatrick, who reported that there have been 800 events collected over about 27 years.
And between 2 and 5% of those events display Ela signatures está that could resumindo be aí o que eu já falei anomalous, para vocês, né? defined as anything that is not readily De understandable by the 800 operator or eventos the sensor. coletados em 27 Something that is anos. doing Ah, isso something aqui é weird. legal, ó. São 800 eventos em Mr. 27 Free anos. and some of the experts on our panel have defined the background on which those events exist. De The 2 a amount of 5, ou stuff in seja, the sky 40 at any given time. são like so. anômalos, tá? On average, FAA air traffic control handles 45,000 flights per day in U.S. airspace, with 5,400 aircraft in the sky at peak time. Worldwide, on average, there are about 1,600 weather balloon launches per day. Vamos lá. In the U.S., Eu there are at gosto least quando eu 184 adoro quando a of those pessoa balloons começa launched, assim, and ó. that doesn't include private companies or Desculpe-me, research flights. mas no caso do There are chupa-chupa about aconteceu de verdade, e 1.69 até hoje million acontece com muita recreational gente. or model small uncrewed aircraft systems, and Boa. an additional 880,000 drones are registered for commercial use. And these are not controlled by air traffic Tô control, precisando de uma operação and they're not prato agora, scheduled galera. flights. So that's our challenge. So when making Ela tá fazendo um recommendations as a resumo, né? panel, Então I veio o think we cara e need to falou look at dos what kind of 800, imprint veio we o want cara to aqui e leave. falou What does the da situation FAA, look tá? like 5 years from now? What does it look like 10 years from now? Why are we making these recommendations? We heard a little bit about this morning from both Mike and David, who noted that many discoveries in science are rooted in initially unexplained and bizarre phenomena. So by carefully scrutinizing the sky, or however we end up defining our search space, and by collaborating across disciplines, we are likely to learn new things about our planet. That's a fact. And that's the commensal science case we might want to consider when making recommendations here. All right. Does anyone have thoughts? Questions, thoughts, comments? Operação Prático Comigo. Não, eu marquei errado. Carlin. É que falaram aqui que eu tenho que entender. Tá sem microfone, mulher. Falaram aqui que eu tenho que entender que nem tudo que você entende. Tem que ser, cara. Tá? Mostly what we've seen, and I think NASA's mission states would be more the aerial. I agree with you, and I think that is a parameter that we need to define as a panel. Yeah, I'll just quickly jump in and echo some remarks I made this morning that yes, the A change from aerial to anomalous. Mas você acha que teríamos tecnologia suficiente para detectar seres que dominam viagens? Are in the aerial domain. Mas na hora que eles entram na Terra, tá? Aí existem fenômenos físicos que têm que acontecer e que a gente detectaria. People often think about it as going down, including ocean, but I think what's very relevant for NASA is going out, right? And looking at things in our solar system. And I think in some sense, I think there's certain responsibilities in when we look at airspace, there's FAA responsibilities, there's DoD responsibilities. As you get further and further away from the Earth, eventually it's all NASA. Once you get out, towards the, certainly much of the solar system and out to our galaxy, that's all NASA. And when we start, thinking about things like, and this will be, David will get to this, observations beyond the Earth's atmosphere. I think this change in language lets us also think about. Uma coisa legal que ele está falando, né? Que a NASA, né? Até montar essa comissão aí, ela só cuidava. Summarize everything totally accurately. Awesome. Okay. Ela só cuidava de coisas do espaço, né? Mas agora vocês veem que está cuidando de outras coisas. Então ele até falou para a jornalista ali que a gente precisa mudar essa visão aí. All right, thank you. So I thought that was the perfect intro and segue by Dr. Drake for addressing why NASA. What is or what are NASA's roles in UAP studies? Aí ela vai falar exatamente isso. NASA primarily is a science-driven agency. Tá aí, ó. A NASA é uma agência guiada pela ciência, tá? Ela vai falar por que a NASA está envolvida com o UAPs se os UAPs estão aqui na Terra e não estão no espaço. Por que a NASA que está envolvida nisso? NASA has over 60 years of experience measuring phenomena in air and space
in space and air, that might be aeronautics, astronomy, as well as measuring other Earth phenomena. And this may include aquatic or atmospheric phenomena as well. And they do this using the unique vantage point of space. NASA's mission data and technical expertise in science and engineering may also help investigate and understand any of the reported phenomena. It makes sense to explore what new observations or measurements or studies might contribute to the understanding of reported phenomena. Tá aí. In that light, Dr. Fox made this point this morning, there's a tremendous archive of NASA data. These are from satellites and Falando aí, other ó, que tem space-based arquivo and ground networks, gigantesco as da well as NASA que other dá para ser assets, and explorado, these né? are freely and openly available to the public. NASA research, as was mentioned, also supports a wide range of Essa methods. conferência é do MIB. This includes advanced data analysis, modeling, cutting-edge computational and data visualization tools, and these are all useful for investigating unexplained observations, which may be crucial in studying these phenomena. Discoveries and results are all publicly available. And this can be something from the characterization of extraterrestrial solar planets or the hole in the ozone layer. Ela tá falando These are aí que communicated eles estão publicly through many falando outlets o through the seguinte, agency. que a NASA ela NASA also has a sempre long-standing ela public sempre trust. prezou por This is deixar essential público to todos os communicate those dados, findings as about phenomena interpretações, as to the imagens e public, tudo mais. Tem um and, arquivo as was mentioned gigantesco several sobre times, isso, very tá? important to Então ela tá falando que a destigmatize NASA tem the uma reporting and raise awareness of honestidade, cultural uma and social clareza barriers em to tudo doing so. isso. NASA has a unique strength in leveraging public and private partnerships that Aí, could ó. result in new technologies that may be useful in observing and understanding reported phenomena. These partners could include other federal agencies. We've heard from the FAA today, as well as NOAA was identified. And they may collect data that could help to understand reported phenomena. In addition, NASA has a strong record of international collaboration, which could be beneficial to study any of these phenomena, as that may require global cooperation and data sharing. And then one thing that really strikes me is that new Falaram aqui que balão understanding of meteorológico anomalous mais events really rápido do comes from when we que... bring Não é isso, communities cara. A together, velocidade, o cara interdisciplinary falando na communities primeira that would not palestra, tá? necessarily Vai de collaborate. objetos que estão estacionários In my até world, objetos that que might andam a be 2 vezes a biological and velocidade do physical som, Mach oceanographers, 2, and I tá? tell people to think a little more broadly. What if we brought together astronomers and earth scientists like we did on this panel? So those interdisciplinary research teams, as well as citizen scientists, could explore historical and current NASA and partner data for events, or more importantly, for environmental conditions around the time of reported events. This may help in our understanding. And then finally, given NASA's experience with long-term missions, long-term projects, and scientific focus, the agency is really well equipped to Vou ter handle que fazer the resumo extensive depois, and né? ongoing study of phenomena investigation that this likely requires. So hopefully that gave you some thoughts as to why NASA. I don't know if any of my fellow panelists agree or disagree. Discuss. Yes. Paula, thank you. So NASA has a great visibility in the community, and UAPs are obviously of great interest to a very diverse range of people. So can you speak a bit about the opportunity that this provides for NASA to expand, the knowledge of the understanding of the scientific method? Yes. So it's a great question. There are multiple opportunities I think UAP present. The first, as I mentioned, I think is to bring together interdisciplinary research teams and scientists and Ela tá citizen falando aí que a scientists NASA ela tem uma to visibilidade really take a muito look grande at para o with público. an objective and perhaps Então, unique como que ela eye vai fazer para what the NASA que Data meios Archive que a actually NASA pode means, usar para blend poder in the espalhar essas partnerships, coisas a aí, tá? renewed partnership that's at the federal, the international, and the private level, right? So I think there are any number of pathways that people could pursue Valdir, that could be really advantageous for nem helping us tudo é to balão, cara, understand tá? what's happening with any Tá bom? reported Nem UAP. tudo é balão, cara.
Thank you, Paula. This is Jelly Wright. Actually, my question and comment actually goes to both you and Nadia. Dr. Kirkpatrick gave us a definition of anomalous that it was not readily understandable to the operator or the sensor. And from the NASA's perspective, and for our panel, I think we have to consider a broader definition if we're talking about citizen science. And I'm curious of how we incorporate that, especially within the communication avenues that we were just discussing. It's a good question. Not all data in an archive are user-friendly, right out of the gate. But I think NASA does an excellent job making things like quick look or browse products available. You can go on the NASA website, you can look at different aspects of different things that the agency has in its mission to study. And I think if nothing else, people have become a lot more in touch with their surroundings and their environment and the changes happening there. And so I think there's probably an opportunity Nunca vi balão voar mais for rápido que people caça. to maybe Nem not tudo é become balão, overnight cara. experts in how to process satellite data and use it for basic research in a complex fashion. But there are ways to utilize those data to look at your environment if you think you've seen something or you wish to report something. So communication, engagement in the public, I think, is a really important part of Aí, the falando que a NASA ela sempre vai, I don't know if you have anything to ela add. vai prezar por isso, né? Pela I was comunicação struck com o by the público phrase para gerar not esse readily engajamento aí. understandable. I felt like that was que ela actually tá doing gerando. a lot of work. So I think for our purposes, we probably want to come up with a slightly more specific definition of what anomalous actually means. Yes. Yeah. O que quer dizer anômalo? Thanks. Tem negócio, né? O pessoal precisa definir algumas coisas, tá? Hello, everybody. My name is Federica Bianco. I am an astrophysicist and a data scientist, and I bring this perspective to the Essa aí é panel. So astrofísica for the next few e minutes, I want cientista to de dados, emphasize some of the things that my colleagues have already mentioned Federica about the Bianco. data, particularly the status of the data that exists, and what the data that we should collect to really understand WAP may be. We've already heard in a few cases by a few people that NASA's role is to explore the universe through the scientific method. The application of the scientific method to discovery requires that the data meet Bem some cara disso. standards that allow the data-driven approach. And there are many standards that have been established. Ó, in the essa aí ela vai scientific tentar community over the colocar years. toda a I can parte mention de one, for que ela example, manja, né? called Que ela é the FAIR cientista de dados, standard, então ela vai tentar where colocar FAIR toda a stands for parte estatística, findability, probabilidade em cima dos dados ali para interoperability, poder and entender aquilo, reusability. tá? The current status of the data about UAPs does not meet these standards. The data collection is inconsistent, it's Ó. inhomogeneous, it's uncalibrated. Não The são data are dados poorly calibrados, são documented dados que and são largely incomplete. inconsistentes, tá vendo? Então esse que é o negócio. They're also not systematically retrievable, which poses a problem in automation of the analysis. So WAP could benefit from data science and machine learning methods, from artificial intelligence that is developing at a rapid pace. But machine learning and AI cannot be applied until the data meet these standards. Even to study a single event currently Por não requires a ter significant padrões, né? lift Fica in muito retrieving difícil até de data você and the analisar, metadata tá? that may or may not be available. Tudo inconsistente. And this Isso aí. lift is at the moment entirely person power, which means that it cannot be automated to apply machine learning methods. Organized repositories need to exist to enable the automation of retrieval of the data and the metadata, and this is a necessary premise to enable the systematic scientific approach to the study of UAPs. Aí, ó. Quer colocar uma abordagem sistemática e científica em cima dos dados, tá vendo só? É isso que eles querem. Usually, this means detecting rare and unusual signals in a complex that is noisy and rich with phenomena that we know. So there are two general approaches to anomaly detection in the scientific community. One is the following: if we know the signal that we expect, we can model it and we can Ela está simulate falando it and como maybe que inject a it in gente our sabe o data. que é anômalo, So we can tá? develop methods Então, a that primeira are coisa na specific ciência, to você tem finding o those dado que você exact espera, signals or signals that você are similar simula to those. aquilo, e se And we vier might uma be able coisa to que está conceptualize signals além coming from daquilo que physical você systems simulou, that aquilo lá é respond to the laws anômalo, of tá? physics as we know them, but we cannot comprehensively produce all possible signals that could relate to or explain UAPs.
So the alternative approach in detecting anomalies requires a thorough and deep understanding of what is normal and usual to tease out what is unusual and E aí unlike a the rest. outra abordagem é você definir o These que é methods normal, typically né, fall in the realm comum, of what we call e aí o que não é, unsupervised tá? machine learning. What Anômalo. is usual, maybe the balloons, the aircrafts, and what a wealth of natural phenomena that we have heard of. And what is unusual, what is an anomaly, means anything in that is not consistent with the way in which those things look in our data. Boa. Once the anomalous signal is detected, it can be studied in more depth, either through the discovery data itself, but that may not be sufficient. So then we may need to collect additional data Tá to aí. study Precisa these coletar mais dados, precisa coletar dados da maneira correta, tá? Deixa eu pedir uma comida aqui, que eu preciso pedir comida para meus filhos aqui também. Especially if the phenomena that are anomalous are O que also vocês sugerem? ephemeral in time. So you have to promptly respond to the detection and set up follow-up observations. It's an extremely hard game, but it's something that is seeing a large development in astrophysics in recent years with the study of anomalous detections in the universe. This approach relies entirely on a comprehensive and systematic organization of the data, which is paramount, and on a deep understanding of all the data that is actually usual and known. The data that we might want to collect ideally will be collected in a multi-sensor and multi-platform. Uma conferência basicamente é isso, cara. É para dizer que precisa de dados mais consistentes. Isso aí. Cannot ascertain the nature of UAPs. However, they should be considered because they may contain important information, for example, persistent sighting locations or seasonality. But they only really work if joined with quantitative data collected by sensors, as well as biophysical and psychophysical assessments of the witness and the impact that the experience has on them to really reveal the os avistamentos sejam armas secretas. Também não pode, não. Porque eles são independentes, tá? The data needs to be collected by sensors that need to be calibrated or calibratable. So we need to collect not only the data, images, sounds, spectral characterization of what we see, but metadata. The sensor type, the brand Estão falando que eles não vão coletar somente os dados dos sensores, mas também que tipo de sensor que eles estão usando. Tá? Data collection, for example, temperature, or the location, or the conditions in which the sensor is at the time of collecting the data. The data should be collected simultaneously by different platforms, ideally in different locations in a multi-sensor system. So some of the data that we may want to collect are images, but also temperature, sound recording, spectral data, emissivity. Os sensores que podem detectar basicamente qualquer coisa, tá? As well as monitoring the motion of objects, which has been very important to identify what we have seen as UAPs that have been reported. Much of this certainly can be achieved with professional grade infrastructure and both new and existing infrastructure to do that, such as astrophysical and geographical observatories, both on the ground and satellites. Some modern observatories in particular are designed for the detection of time anomalies specifically, as well as for the detection of objects that move rapidly in space, near-Earth objects, asteroids, meteors, etc. So those could be leveraged for the study of UAPs. There is also some effort in não vou não, cara, eu admitirei numa boa, entendeu? Por enquanto ainda não apareceu essa vida, né? Uma hora pode ser que apareça, tá? This level of information, though, can also be obtained by the public. We could crowdsource the data collection if a platform to crowdsource exists that supports the collection of data and metadata and the transmission of data and metadata. And we think that NASA might be able to play an important role in the development of this platform. To echo what Dr. Bontempi said, NASA has a wealth of experience in coordinating scientific studies, efforts across discipline and domains, serving as a bridge between communities in interdisciplinary studies. E aí, além de tudo isso, a NASA pode ajudar. Quantos anos são meus filhos? 14 e 12 anos, tá? Só pensou que apareceu os aliens andando ali, né? Então, não apareceu. NASA also has a really important experience in data curation. We have heard about the sophistication of the analysis of the data that NASA provides. Eles estão falando, ela está falando também, né? Por que a NASA? É porque tem aquela pergunta, né, cara?
We have heard about the open data policy. Se é um that negócio que NASA está aqui na data was Terra, por funded. que chamaram a NASA? Furthermore, NASA Entendeu? has recently Ela spearheaded está an falando que a effort to NASA review ela tem NASA muita and NASA partner experiência archival data to em várias prepare them coisas, for tá? machine learning and AI, so that data can be served to the community directly and ready to apply AI methods on it. This is an important experience that could be leveraged in the study of UAPs. However, we do want to emphasize that the current status of the UAP data will make this lift really hard compared to even what is being done by NASA for astrophysical data. And finally, I wanted to emphasize what my colleague said. NASA has a great visibility. UAPs are of great power, of great public interest. A NASA tem grande visibilidade e os UAPs têm uma grande apelo público. Understand the scientific process and maybe diversify the scientific community by attracting new talent into the scientific community due to the visibility of the problem. And I think that's all of my remarks. Tá aí. Apresentou. Basicamente, o que ela falou foi coisa de dados, né? E para aplicar essas técnicas. The whole crowdsourcing front and getting reports from citizen scientists. What do you think along those lines? Is it providing a set of guidelines for how you report? Is it open sourcing a set of applications viu, for cara cell falou? phones? Como que nós vamos ter, assim, os guidelines para os relatos? Yeah, so I think guidance would Isso tá ridículo. Não tá ridículo, não, cara. Best practices, etc., would just not be sufficient. I think what needs to be provided is a platform. You mentioned cell phones. Cell phones have been used for crowdsourcing, the study and detection of a number of things in astrophysics, in space science. So that can definitely be done. The issue, I think, is going to be to make sure that this platform is reaches a large enough community to really have a crowd to source the problem and coordination. Something that this could achieve, for example, is the follow-up that I mentioned earlier, right? So we need this community that would use the crowdsourcing facilities to be connected so that if something is cited by one person, that message can go across and a broader community can point their sensors to the problem, to the sighting. And the data has to be transmitted to a place that can centralize it and curate it. O universo OVNI tá aí? Tem que ficar, ué. Falei nada demais não, universo OVNI. Tamo junto, cara. As you were talking, I was thinking, given the fact we don't have enough quality data to train a net. Conferência poderia ser um e-mail, né? Mais dados melhores e acabou. Other characteristics, as we might guess. Does that then help us train something to iterate in AI to be able to find other correlations within data as we get it? So we do it all the time in data science, right? We do generate data sets where the data sets are sparse or scarce and we cannot train machine learning models. It's a risky business because in the data that we generate, we embed the bias that we have. So we embed our thinking about the data, the way in which we think the data looks and the way in which we think the anomalies look. So particularly in anomaly detection, it is a very difficult thing to do to try to make sure that you don't bias your models to what you know. I want to come back to this topic of anomaly discussion in our general discussion. We're sort of starting to run a little late, so I want to cut off questions now, but we do have a little time later at the end. So don't forget your questions, bring them up again in discussion. Ele tá pedindo pro pessoal não fazer perguntas agora, tá? Great. So David's our next speaker. Vamos lá. All right, good afternoon. My name is David Grinspoon. I'm a planetary scientist and astrobiologist, and I'm going to talk for just a couple of minutes about how observations beyond Earth are relevant to our study of UAPs. Many of NASA's missions are, at least in part, focused on answering the question of whether life exists beyond Earth. Astrobiology is the study of the origin, evolution, distribution, and future of life in the universe. Astrobiólogo, né? As part of this, we consider how to search for biosignatures, Vai confessar o quê, observations Carlinhos? we can make of other planets, which might betray the presence of life. So we look for things like anomalous Vai confessar o gases quê, in cara? the ET de atmospheres Varginha?
of planets and other anomalies which may Um dia eu possibly conto as reveal the presence histórias of para life. When we vocês. discover such an anomaly, we don't conclude that we've discovered life. We seek more data Quando to understand what we're seeing, and often this leads Ai, to ai. other new discoveries. Similarly, we can talk about looking for technosignatures, observations we can make which might reveal the presence of technological activity somewhere else. NASA is also supporting some research studying technosignatures. While there is at present no evidence we're aware of suggesting an extraterrestrial source for Tá aí, ó. UAPs, Nenhuma these evidência. existing NASA Travou. Na hora que ele falou, o negócio travou, hein? Nenhuma evidência nos diz que os UAPs são tecnologia extraterrestre. Tá aí, ó. programs are relevant to the question of UAPs in at least two ways. Is it a known or unknown natural phenomenon? Must it be technological? Is it known terrestrial technology? So these scientific communities have relevant experience in determining and communicating about whether observations which first appear to reveal extraordinary evidence actually justify making extraordinary Na hora claims. exata que ele. Second, if we do acknowledge an extraterrestrial source, however unlikely, as one possibility for UAPs, then these objects must have traveled through the solar system to get here. Within the scientific community, there's a widespread, but by no means universal belief that there are extraterrestrial civilizations. And we have a well-developed rationale. There's a lot of literature for discussing this, which I won't go into now in the interest of brevity, but it has to do with the vast numbers of exoplanets and the timescales of evolution and the possibility of convergent evolution on different planets leading to somewhat similar outcomes. It's a fascinating subject, but the relevant point here is that the same rationale which supports the idea that extraterrestrial civilizations may exist Ele and may está be falando, detectable dormir não. also supports the Tô idea prestando that atenção finding aqui para poder falar com extraterrestrial vocês, artifacts entendeu? in our own solar system O cara tá is at falando aí, least ele é plausible. astrobiólogo, né? Então ele NASA tá is the indo lead pelo. agency for solar system exploration. Ele tá It already indo has pelo an lado active aí de program of explicar detecting pela objects in our solar astrobiologia neighborhood o que using seria both isso tudo, tá? ground-based and space-based Sacani, você já teve facilities. experiência? Nunca And it could tive, tá? leverage those capabilities to search for objects in space with anomalous motion, anomalous trajectories, Nunca unusual tive. light curves, anomalous spectral signatures, or other characteristics. Most of the solar system has not been searched for Ele tem uma artifacts or visão muito anomalies, humana do assunto. and Mas eu vou these ter a modest visão. data analysis efforts could potentially be applied to existing Você and quer que eu tenha a planned visão o quê? planetary missions. Alienígena do assunto? The galaxy does not stop at the edge of the solar system, and the solar system does not stop at the top of the Earth's Ele sempre atmosphere. discute, It's all não. a continuum of possibilities worthy of investigation. If NASA applies the same rigorous methodology toward UAPs that it applies to the study of possible life elsewhere, then we stand to learn something new and interesting, whatever the ultimate explanation is of those phenomena. And that's all I wanted to say right now. Ontem foi dia do geólogo, hoje é dia do geofísico. Aliás, vou falar uma coisa importante aqui para vocês. Questions or thoughts? Yeah, thank you for that. You know, it struck me while you were speaking about biosignatures that we do a lot lot of that type of analysis. Esse cara right, aí, at our ele vai home atrás planet in different capacities. das bioassinaturas, tá? More of a Ele vai comment, atrás but I das wondered your thoughts on, bioassinaturas. you know, bringing together those communities that might not work together, and whether that would aid in, you know, not only E establishing what's normal, but a galera you know, quer enabling the as detection or maybe the quer as understanding explanation of a tecnoassinaturas, né? UAP if reported. Absolutely. I mean, you know, the focus of my talk was observations elsewhere, but in fact, most of what Olha só, the galera, field of deixa eu pedir astrobiology has negócio to para study vocês is aqui. here on Earth, because after all, it's our one example of an inhabited planet, and it's a little bit easier to get to make observations. Hoje é So, dia do yes, geofísico, any tá? insights you have E logo in that mais area às or 6 any horas da tarde eu suggestions for estarei
for numa collaboration between live those aqui no communities. canal da Very SBGF. Então eu valuable. quero que todo mundo vá lá e se inscreva no canal da SBGF, tá? Que é a Sociedade Brasileira de Geofísica. So, of Então a course, gente vai ter uma NASA live muito hasn't legal been lá, um researching the bate-papo lá pra gente technosignature falar field sobre for very long, and geofísica, there's been a tá? stigma with technosignatures for A many culpa não é decades. dos dados, é da Are there any falta deles, né? lessons No learned caso. we can impose from the technosignature and the study community to the UAP and solar system studies? It's a really good question. I guess the immediate thought it sparks in me is that, yeah, technosignatures were kind of treated, Ó, kept at então arm's length for a long time by NASA existe because of stigma. And ultimately, choque aqui entre o cara que ele fala das bioassinaturas e a galera fala das tecnoassinaturas, entendeu? driven, trying to understand the whole universe, you have to move beyond stigmas and just try to honestly look at whatever evidence there is. And so I think in that broad sense, the same lesson ought to apply to UAPs. As someone who has been working in astrobiology and data sciences for some time now, it strikes me when both Dr. Bianco and you talked that the differences that seem to me between biosignatures and technosignatures fields and UAP field, again, relies on the data. So biosignatures and technosignatures, they have very As bioassinaturas também têm muita dificuldade de serem detectadas. And they are able to apply machine learning, artificial intelligence algorithms, while it's a totally different question with the UAPs in how we can apply artificial intelligence here. So again, esse canal aí, o canal da SBGF, que hoje às 6 horas da tarde, eu daqui a pouco eu vou encerrar aqui, porque eu tenho que ir lá para o estúdio do Ciência Sem Fim, tá? Field will learn how to work with the data from the biosignatures. O ET de Varginha, um deles a gente trocou, né? That's a good point. The one point I push back on a little bit is whether technosignatures has a lot of data. Então, mas isso aí eles falaram, tá? Ó, o Inigolândia aqui, ó, falou que vai ter colisão dos resultados. Isso aí eles já falaram que pode acontecer mesmo, viu? Associated with SETI for a long time. You're right, there's a lot of data there that we've been collecting, but the term technosignatures is sort of newly being adopted, and it, in a way, it reminds me of the distinction we heard from the FAA about a cooperative and non-cooperative. That with technosignatures, we're looking. There's more of an emphasis on finding technology that is not necessarily intended to signal us, but just sort of doing what technology does and finding ways to, so it's not looking for signals as much. And in that domain, we have not necessarily been collecting information for that long. But your point is well taken that there are lessons learned from. Continua falando aí da diferença entre bioassinatura e tecnoassinaturas, tá? Look at how that is analyzed and try to collect the data for UAPs that will be amenable to that same sort of analysis. Curte, é mesmo, eu não curti, né? Deixa eu dar meu like aqui, ó. Boa. Você é reptiliano, não sou, viu, tá? Não sou. Agora é só uma apresentação, nem apresentação, né? Os caras vão ali e falam rapidamente, cada um de uma área, tá? Pra vocês entenderem. You know, it really struck me when Dr. Drake opened up this afternoon and talked about this really small needle in a really big haystack that we're looking for. And I'm going to talk to you about reporting, a theme that we've heard a lot. Ó, ela vai falar sobre o reporting, ó, sobre os relatos, tá? So reporting of UAP events has received a lot of attention recently. Tá aí, ó, os relatos, eles têm muita, eles recebem muita atenção. How or where should they report? Will someone take action on their report? Como que a gente deve relatar? Will the reporter be believed or will they be shamed? We've heard over the course of our fact-finding that many scientists and aviators consider the study of UAPs to be fringe at best. Falando que tem muitos cientistas, muitos militares, né, envolvidos nessa questão dos relatos. Será que quem está relatando fica com vergonha de relatar? Por isso que, às vezes, o cara relatar sozinho não é legal. Mas depois o cara relatar, depois que muita gente relatou, ele também não quer falar que ele não foi o único que viu. Então tem essa questão, tá? Isso aí, o pessoal pode pensar que não é e tal, mas isso é um grande problema, tá? Um grande problema, galera.
I would propose to this panel Ó. that NASA can help make it safer for researchers to explore data in the civil airspace domain simply by starting that work internally. Tá, ó. NASA Ela could look at how propõe civil anomaly data is shared, study how to incentivize reporting, Ó, ela propõe começar a assess the trabalhar possibility of crowdsourcing internamente data, which I think we've heard a bit about this afternoon, com todos or os dados sponsor que and eles têm. participate in conferences on UAP detection. Esse estigma é culpa minha? Claro que não. Our team has really only seen, I'd say, a few unclassified images of UAP, which lack the contextual data that's needed to understand their true nature. And I believe we've heard a single firsthand account from a former military aviator. So one of my colleagues, Josh, has an example to show just why it would be important for NASA to also Tá vendo help só? shape how the Ela data quer and mudar um pouco information is como reported. lidar com esse dado aí que a But NASA before I turn adquire. the mic over to Josh, I want to make a recommendation to my fellow panelists that we consider advising NASA to more fully assess the cultural and social barriers to studying and reporting UAP, Aí. and for NASA to implement a plan to leverage its brand image to start removing these obstacles. Aí, ó, a NASA pegar e desenvolver uma metodologia de relato para poder a NASA, ó, isso aí é legal, hein? A NASA desenvolveu uma metodologia de relato para poder tirar esse problema, né? So it's not the charge of our panel to evaluate UAP evidence, but part of our statement of task is to assess the scientific analysis techniques that are available. You don't have to start it just yet, and how we might use them to determine physical constraints on UAP. The UAP reports with the most detailed contextual information are the ones from the Navy aviators, and they're using a combination of ranging and infrared imaging information. And for these cases, we can directly calculate critical parameters of a UAP, such as altitude and velocity, under certain assumptions. And it's, the main point I want to make here is that this multi-sensor approach is absolutely critical to charting a path forward. A maior informação que eles têm é a de relatos dos pilotos da Navy, né? Illustrate the crucial role of science and scientific analysis, and the role of scientific analysis to avoid misinterpretation in some sense. E aí, aquele negócio, quando você coloca a ciência, por que a galera que tá me reclamando, né? Ah, mas você pensa no negócio da ciência, né? Então, olha lá, ó. Vamos pegar lá, ó. Yeah, okay, so this video was recorded by pilots deployed from the aircraft carrier. Olha aí, ó. Olha o videozinho. The example has been given the nickname Go Fast because it gives an impression of an object moving very rapidly against the ocean surface. And, the question is this impression correct? And, if not, what can we say quantitatively about what that object is doing? A ciência serve, cara, para resolver as imprecisões. Fortunately, the information needed to determine the altitude and velocity of this object is contained on the display. So go ahead and next. And this includes the elevation angle of the camera. Ele está mostrando tudo que tem, tá? Ele está mostrando tudo que tem na câmera ali, ó. Então aqui é o azimuth, aqui é o alvo em milhas náuticas. O 4 aqui é a altitude da espaçonave em pés. Em 5 é o tempo de referência, em 6 indica a velocidade. Olha aí, ó. Basic trigonometry to figure out where that object is in altitude space, and it's turns out to be, provided the range information is accurate. O objeto estava a 13 mil pés de altura, tá? But the object appears to be Tá aí, ó. 13,000 feet. An important aspect of this here is that it's sort of midway between the jet and the ocean. So it's the ocean that looks like it's right behind it is actually 4.2 miles away. And this is our first indication that
some or most of the motion that we observe, the apparent motion of the Aí ele object. está mostrando como que eles determinam a altitude do objeto. Porque uma coisa é o piloto, né, falar assim, o objeto está alto, está baixo. Isso aí não serve, galera. Entendeu? É isso que vocês têm que entender. Tá? Relato é complicado demais, cara. Por que tanta importância para esse assunto? Cara, porque é um assunto que está na boca de todo mundo, está tendo muitos relatos, muitos avistamentos, e eu podia. So we know that this aircraft is banking about 15 degrees left, and you can compute through a simple calculator the radius. Mas é porque está tendo muito relato e a NASA montou essa comissão de estudo independente e eles precisam mostrar resultado, tá? Eles precisam mostrar resultado, tá bom? Milhões de relatos pelo mundo inteiro. Boa, garoto. Mas relato do quê? In 22 seconds, and that corresponds to a velocity of just 40 miles per hour. And so that's a velocity that's consistent with wind speeds at 13,000 feet. So it's not our task to conjecture what Vou postar um resumo depois, vou sim, por isso que eu estou anotando tudo aqui, tá? Data needed to determine critical parameters that will help us identify such objects going forward. In addition to the importance of quantitative analysis, this example also serves to illustrate the kind of cognitive bias we have to contend with for UAPs recorded from unfamiliar. Começou que horas? 11h30 da manhã. Sean Kirkpatrick showed another example of that. This is a parallax effect case. Vou fazer um vídeo mesmo. Thank you. Tá aí. Thanks. Actually, before we have questions, então é aquele negócio, cara, paralaxe, tudo afeta. Então, o pessoal que xingou aí pela ciência, o negócio é o seguinte, cara, a ciência, ela vem para resolver as imprecisões nesses dados e nessas coisas todas, tá? Thanks. That was actually very helpful for everyone. Voltou, cara. Just one piece of clarification on the video that we showed. The second one that was the newly released one had the 3 aircraft in it. The question was asked about if it was a stabilized background against which the jitter was showing. I am not 100% certain of that answer. It might just be a bunch of dust on that sensor, but let me go back and get you a more fulsome answer. It is either stabilized background. Ele está falando agora um pouco, ele está explicando um pouco daquela segunda imagem lá e tudo mais. Jittering because of the platform, but that's another example of exactly what you're saying, right? It's the perception of the operator who thinks it's doing something else when it's actually just your own camera. Right? Yeah, if I could just, Sean, in your event, it seemed to me that what you mean by jitter in this case is the plane is actually. Quero saber se os generais o pessoal tá lá. So it's actually more than that. So the plane will move, and that'll cause the parallax that you just showed. But the sensor itself, a lot of these cameras are in gimbals. Esse erro de paralaxe, cara, é um dos mais comuns quando você vai relatar a distância de um objeto, tá? Sit on, it moves it around in different directions. Those can sometimes be stabilized, in which case they damp out the motion of the platform, and in other cases they're not, and they jump around. And so what you're actually seeing in that video is what we call jitter of the sensor against the platform. So the platform's moving and the sensor is moving. It's not a stabilized against the target. But once it's collected, sometimes in processing, the background is stabilized. Tá falando aí, ó. Frame to frame, E quando você pega um dado desse, a primeira coisa que tem que fazer é processar ele, ó, para estabilizar o fundo, ó, tá vendo? Yeah, I just wanted to jump in here. I think make a couple of comments to just follow up on what Josh said. Esse é um problema também. É você usar um sensor, né? Aquilo lá que nós já falamos, né? Você usa um sensor que não é para isso. É a câmera às vezes está desestabilizada. Pior ainda mais. Entendeu? And the environment that we fly in, space or, an atmospheric flight, very, very conducive to optical illusions. So I get why these pilots would look at that go fast video and think it was going really, really fast. I remember one time I was flying in the warning areas off of Virginia Beach, military operating area there. And my Rio thought, the guy that sits in the back of the Tomcat, cara, a questão, vocês estão aí falando, os caras não têm certeza de tal coisa, não sei o quê. A ideia daqui não é ter certeza de nada. It turns out it was Bart Simpson. Eu só tenho que saber ir ali, tá?
Não tem que ter certeza de nada. O que eles têm que saber é como chegar lá em algumas respostas. Que metodologia que eles têm que aplicar, que métodos que ele tem que aplicar, quais as técnicas, aplica machine learning ou não, o que tem que ser feito para tentar entender. Não é, o objetivo aqui não é entender, tá? Não é chegar numa resposta final, tá bom? Flying behind the atmosphere, and because of variations in the atmosphere, it made the trajectory look like it wasn't going in a straight line. It was going like this, and it would go like that, and it would turn in the other direction. Was always the case. My brother, Mark Kelly, a former Sabe quem é esse cara aí, né? Esse cara aí é Scott Kelly, tá? Ele é um astronauta. Ele tá dando o relato dele de astronauta, tá? Esse aí é Scott Kelly. O cara que passou um ano no espaço. Olha como ele ficou velho, né, cara? Ficou velho o Scott Kelly, né? O irmão dele é o Mark Kelly, também é astronauta, tá? I think it was in 2008. They were getting ready to close the payload bay doors of the space shuttle. And before they do that, you got to make sure nothing interferes with the doors, because if the doors don't close properly, the space shuttle can't re-enter the atmosphere. It would come apart. It's part of the structural integrity. Hoje tem podcast com a galera do Bunker So they see something in the Hoje é Afonso Solano e Afonso 3D lá no Ciência Sem Fim, tá? They couldn't quite figure it out. Tá bom? They were potentially going to have to go and do a spacewalk to retrieve it. But before they did that, my brother grabbed the camera, they took a picture of it, and when they blew up the picture, they realized Ele tá falando do funcionamento dessas câmeras aí no espaço e tudo e tal, entendeu? E os problemas que dão. That was 80 miles away. I mean, that's just a really good example of how this environment we operate in is so conducive to optical illusions. Oftentimes, guys fly into the water. Aí, ó. O espaço é um ambiente propenso a ilusões de ótica. Very challenging environment to work in, especially at night. And in my experience, the sensors kind of have the same issues as the people's eyeballs. So per what Scott just said, I think we need to take it as an action to investigate unidentified animated phenomena to go after Bart Simpson. I think what Josh and Scott said is very, very helpful and shows why we need multiple sources of data. Were there radar hits? Were there other sightings? Unless we can look at this from a holistic perspective, it's very difficult to draw conclusions. And relative to stigma, and I appreciate the reports that our colleagues gave, I think there's plenty of stigma right here in this building. I'm sure, Dan, you suffered from it at times. Isso, o espaço, ele é para isso, né? O espaço tem essa coisa, tá? For his leadership and candidly courage in getting NASA to tackle this issue. And as we look at what Sean had articulated, that what he wants NASA to do, as we look at the recommendations for reporting and how we need to collate that reporting, I'm very concerned that this could be effectively done on an ad hoc basis. And I've been a part tá falando aí do problema de vai ser sempre a mesma coisa, tá, cara? That end up sitting on the shelf. I don't want this to be one of those exercises. And we can discuss this further, but I would call for and recommend a permanent office within NASA to support this activity, albeit likely a modest one, but to collate this information, collate that data, to archive the information. Porque o dado é o seguinte, cara. Os dados você tem o dado e você tem o relato do cara que obteve o dado. Eles precisam, que o cara tá falando o seguinte, como juntar essas coisas aí, tá? O relato com o que diz o dado, entendeu? Because again, I don't want all of our work to end up being in vain. So now Jen's going to turn to our chart, and as a panel, when we were convened with a set of questions that we were charged to address, we've been addressing them through the topics. Vai falar algumas questões daqui a pouco, tá? Acabei de comer meu prato no banheiro e você, eu não, cara. Eu tô aqui, cara, sem comer, fiquei aqui discutindo Operação Prato, né? Because we can look at each of these questions as the topics that we want to make sure we address. Ó, vou fazer o seguinte.
Agora eles vão falar só das perguntas, Thanks, tá? David. And I want to thank the panelists all for all of your work, Ó, all of the knowledge that I've gained from each of you through this se time. for só I das took it perguntas, eu upon vou fechar a myself live aqui para ir in comer preparing e for aí de today's noite meeting a to gente draft a conversa, tá? statement that answers the 8 questions that we were provided at the beginning of the last summer when the panel was created. Ela tá falando So I'm going isso, to que read the agora vai question out passar pelas loud. I'm perguntas, going tá? to read my statement and I'm going to pause, let you think and reflect. And if there's, remember, this isn't all of the details associated with each of these answers, right? Não, cara, a NASA não kind of high detectou level make sure we've nada, got the major nem era points esse o there. objetivo, tá? And this is an initial take for these answers. So the first question goes, what types of scientific data Ó, currently collected and qual archived tipos by de dados NASA or other científicos são civilian coletados government entities hoje? should be synthesized and analyzed prior to potentially shed light on the nature and origins of UAP? So Lá. the panel reviewed data sources, analytic tools, data Quais são os architectures dados from que são NASA, coletados hoje, NOAA, tá? FAA, Commerce, and others. E arquivados pela NASA ou The data outras that we entidades. recognize were not collected for the purpose of identifying UAP, which leaves bias in the data that was collected. Even though there is an immense Falando amount que of tem data available, it is viés hard nos to dados que são access, coletados, and porque the eles não são sensors that were coletados used were not para well estudar o calibrated APs. for Isso é uma das coisas que eles querem, identifying né? anomalous phenomena. Construir sensores dedicados. No questions. Moving forward. Question number 2. I kind of feel like Jeopardy. What types of scientific data currently collected and held by nonprofits and companies should be synthesized and analyzed to Tá, potentially primeiro shed foi light da on the NASA nature and e agora origins quais of são os UAP? tipos de dados coletados por empresas? Many organizations exist to track sightings of anomalous phenomena in the Earth's atmosphere, both nonprofit, for-profit, and otherwise. The study panel concluded that much of the inputs collected by these organizations are not considered scientific data in nature. Ó, and a that they maior do not parte não contain são dados, unbiased information, they're not repeatable, and they typically come with eyewitness accounts, which we've não heard são even dados today. científicos, hein? Hesitations with using only eyewitness accounts to recognize or identify UAP. To the point about commercial or companies, there are a lot of space Você é companies filho de Deus. that, Tem que some formalizar lobby isso, você hard tem que to get it formalizar também. present to us. They have troves of data, but they're collected for a variety of different purposes than the purpose of UAP. And those systems, while they are well calibrated, are only one source of many. Valeu aí, Valdemir. Tamo junto, cara. Questions, comments, concerns? Yes, Carlin. I'll bite on that one, Jen. You know, I think your answer is correct Segue as to what plano. we've seen. But where I would go is if we made a recommendation to NASA that, you know, we're really asking them to build a roadmap, and we haven't done a robust cataloging. We've looked at sources, mentioned sources that we think might be relevant, but perhaps a more robust effort cataloging would be a good modest start. Yeah, that's good. Tá? É o lance dos dados, tá? Only in slight defense of trying to answer the exact question as posed to the panel, rather than trying to add recommendations at this point. Ela tem uma listinha de Yes, perguntas, point well tá? taken. Thank you. Yeah, I mean, I think one of the data sets that we just learned about, heard more about today, and thinking about sort of calibrating things is the FAA data on anomalous, tracking. Os dados precisam ser calibrados, cara. Where Tá? Então, é aquilo lá que a gente estava comentando, né? Os dados imaging precisam software, ser calibrados, tá? Citizen scientists with cell phone cameras identify some event that looks interesting. One of the places you'd like to be able to turn is the FAA data. And Os dados precisam ser calibrados, tá? if there is, to go back to, having a NASA responsibility for data, NASA might, has a lot of experience in serving as a clearinghouse for data from across the government for civilian data. Então, eles precisam ter os sensores para adquirir o dado da maneira correta, sem o viés, e os dados precisam ser calibrados, porque aí
Com o dado calibrado, você pode começar a comparar os relatos e fazer as coisas todas, entendeu? Absolutely. Então é isso aí. Question 3, I think, goes more towards the recommendations of what other types of scientific data should be collected by NASA to enhance the potential for developing an understanding of the nature and origins of UAP. So we've heard now from 2 of the panelists on some of the information Quais that should dados be collected, científicos agora a NASA or deveria the way that some of coletar? that data should be organized in a manner to make it available for people to Mas analyze já that falaram, né? information. Imagens de satélite, And coisas the assim. only other thoughts that I had here was really recognizing the difference in the sensor thresholds, right? So we can't always tune a sensor Emblema, all não the tem way to emblema the não, tá, resolution cara? that we might need or we might want. And as we collect that data to recognize for the scientists that are doing those analyses, the Esperando balance muito of each para of the nada. O systems pessoal that não they're gostou, vocês não gostaram, né? O Edson disse que já viu um ET. Strikes me on that one, Pode ter when visto, you cara. were Pode, reading pode falar. the Pode ter answer, visto. the proposed answer, was what may be new, maybe something that's new to NASA in the sense of like a time series, so we can know what's normal, so we can perhaps identify what's not normal or anomalous, right? So I'm not sure to what extent it's like the Áreas most existem, unsexy mas não no thing to nível. sell on the face of the planet, right? Is making O Flow vai consistent começar. long-term observations, but I think that the agency may be set up to Ai. do just that. Ó, for multiple galera, vamos reasons. fazer o seguinte, tá? Tá Persistent dando 3 horas data aqui. The Eles vão agency ficar só does that respondendo as in a lot of perguntas, cases for tá? Daqui a astrophysical pouco eles vão purposes. acabar. So the infrastructure, of course, pointing up and pointing at a Nós different temos distance, aqui but já the um bom infrastructure resumo, né, do que foi, né? collecting this kind of data, Os dados organizing que it, eles keeping it, mostraram, and poucas imagens, that né? does exist. Infelizmente, não mostraram muita there are, imagem. in their Operação defense, a lot of Prato. satellite Vamos para a companies Operação that Prato are doing agora. that persistent collection as well. Preciso dessa Operação Prato. Tô morrendo de fome aqui, tá? Question 4. Which live mais sem scientific sentido. analysis Tá bom, techniques cara. Tá currently bom. in production could be employed to assess the nature and origins of UAP? Which types of analysis techniques should be Ó, developed? quais So tipos this de is the part análise técnicas precisam ser what desenvolvidos exists para poder today alcançar a and natureza dos what UAPs? should be. So we're looking also at recommendations. Based on the information provided by the presenters to the panel, there are very few credible analysis techniques available that currently exist to assess the nature and origins of UAP. Falando que as análises de The hoje já onset of existem, né? artificial intelligence and automated analysis techniques Tá aí, give ó. promise Análises to being able automáticas, to do that in the future. machine learning, I wanted to add AI. something to that perhaps, which is that really to design the analysis, you need to know what the data looks like, right? So, Yes. we can't really say what kind of analysis should be created on the hypothetical data. Quais that os we're tipos de recommending should be análise precisam collected ser in a- feitas, tá? in some, somewhat specified fashion. If it's all hypothetical and we want Right. to collect all of this data, Tá. Vocês and we gostaram da know Operação what Prato, né? format it's going to be in, we can design analysis techniques around it. And at that point, it's likely that there are analysis techniques that already exist. There is a Absolutely. wealth of anomaly detection Tá falando work. que as We nossas just don't know técnicas which de análise, one elas is existem, suitable né? because the data Mas actually só doesn't exist yet. para fazer, né? What I was going to say. Yeah, and that's what I was getting at with my point. Not that those analysis techniques don't exist in the scientific community, just that they're not being applied to this problem set right now. Isso aí. And it's hard to apply them when we As don't as have técnicas de análise já existem, the tá? known data of what would go into those. Qual o sentido dessa Yeah, live da I think NASA? something we wanna Cara, stress é here is the mostrar para o importance of público, uniform data cara, o Yes. que and the way está it's collected, acontecendo, o que eles estão because fazendo. particularly when you're looking for Entendeu? outliers, if you have data coming from many different observing techniques, right, and just having a uniform set of cameras, a uniform set of detectors, so you understand and characterize them, right? Because this is a needle in the haystack problem, and every camera. I mean, I'd mentioned in the opening session, ghosting in optics. Yes. Now that's going to be different in every different detector, right? And you. É uma guerra entre Before we get mundos. to the Eu já vi analysis duas techniques, esferas we em wanna dois make sure we lugares design the diferentes, data na Itália collection e outro so aqui no that Brasil. the analysis technique Boa. can effectively be used on it. Temos que ver aonde que você viu, quais eram as condições, né? Tudo mais. It sounds like you're implying that you need a single way
of collecting the data. I'd argue it's really you need to understand Resumindo, é the o various seguinte, ways in which precisa you're de mais collecting the dado, data, and you're precisa do able to sensor cross-calibrate certo, across precisa das those técnicas different approaches. desenvolvidas para ir, e 'Cause I dos seriously relatos doubt that there precisam is estar a todos eles single direitinho. detector. Nada resolvido. Nada I think a resolvido. handful of ways so that you're Yeah. well characterized. Things need to be well characterized to be useful, I guess is the way I would state it. And it takes time and energy to well Absolutamente characterize nada things, so resolvido, that's, tá? I think, the challenge. So following up on both your points, I think it's where we can actually apply artificial intelligence. So we cannot apply artificial Aí, lógico, intelligence né? on the current data, but we can apply artificial intelligence in a way that Não we só can aplicar design inteligência characteristics for the artificial nos data that dados we need and que how we eles can já têm, correct the mas data nos that we dados need. novos também, tá? É isso que ela está falando. This is probably more of a frustration than anything else, so I don't know how helpful it'll be, but I think we're not looking for a needle in a haystack, we're looking for anomalies. Você ganha quanto para defender a Terra redonda, hein? That It's just a discolored piece of hay. well, I'm from Montana, so I love good hay analogy. I don't know what the phenomenology is that we're looking for. We say anomalous. Again, this question earlier, what does that mean? Isso aí é voltado com o nome anômalo, né? Aliás, o nome anômalo não é bom mesmo, não, viu? Não é bom, não. Porque o que é anômalo, né? Aéreo, tudo bem. Mas e aí se não for aéreo, né? This is so challenging and frustrating to me that we're talking about monitoring something that we don't even know what we're supposed to. Esse cara aí não gosta do nome Let me anômalo. just offer, Josh, before you jump in, the scientific process of hypothesis. Beleza, então, galera. Então, ó, eles vão ficar aí nessas perguntas agora. Eu tenho que ir mais cedo hoje lá para o estúdio, porque eu vou fazer a live na SBGF. Hoje é dia do geofísico, tá? Eu acho que o que nós vimos aqui já resumiu bem o que a NASA queria mostrar sobre os UAPs, tá? Sobre os UAPs. Falando nessa coisa de dado, de relato e tudo mais, tá? Hoje à noite eu vou conversar sobre isso com o Afonso Solano e o Afonso 3D. Vou levar meu caderninho lá para poder conversar com eles sobre tudo isso que a NASA falou hoje. Beleza? Então, agradeço a todos vocês. Se inscrevam lá no Ciência Sem Fim. Vão lá. Dê aquela força pra gente lá hoje à noite, tá bom? Que vai ser legal pra caramba. Vamos falar muito sobre ET. Vou falar com eles da Operação Prato, ver o que eles acham. Vou falar com eles da noite oficial dos OVNIs. Aí eu vou revelar um segredo hoje à noite, lá no Ciência Sem Fim, tá? Sobre a noite oficial dos OVNIs. Beleza? Então, ó. Isso, hoje lá no Ciência Sem Fim vai ter, nós vamos falar de coisa pra caramba só sobre isso, tá? 8 horas da noite por ali a gente começa. Beleza? Então, ó, queria agradecer a todos aí, muito obrigado, tá? Espero que tenha conseguido passar aí a mensagem geral, né? Eu não faço a tradução simultânea, não, mas eu tento passar a mensagem geral para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí tudo. Valeu? Um grande abraço para vocês e agora vamos de Operação Prato, né? Fui.